Fala pessoal, estamos aqui no primeiro podcast da OPI com meu parceiro e amigo Adriano. E aí, Adriano? Tudo Hoje é um bem? dia bem especial, hein, André? Massa, né? Nós temos um convidado ilustre aqui. Será? Quem será? Será que ele conhece bem de piscina? Eu acho muito pouco, né? Principalmente de aquecimento, assim, de automação O agora. nome dele é bonito, hein? O nome dele é. Muito bonito. E ele tem várias habilidades, né? Além de trabalhar muito bem no mercado de piscina, ele tem várias outras habilidades aí. Eu vou falar uma coisa, começando pelo nome. Estamos com nada mais, nada menos que um especialista em piscinas, André Magno, da Magister Aquecedores para Piscina, pessoal. Bem-vindo, André. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês, né? É no primeiro episódio do podcast da UPI, então uma honra. Dois caras incríveis que eu gosto muito, apesar da questão profissional aí já ser algo que nos aproxima, né? Mas fora isso também, duas pessoas do bem, então eu acho que isso é importante hoje, de qualquer tipo de segmento, você tratar, trabalhar e se relacionar com pessoas do bem. Então, Massa. onde eu vou, tento buscar isso, a energia, as coisas boas das empresas, das pessoas que estão envolvidas em todo o projeto, né? E, cara, tô ansioso aqui para falar de muitas coisas que a gente tem para conversar, né? Segura, calma, eu quero saber um pouco mais de você. Isso, vou me apresentar aqui também um pouquinho, né? Eu sou o André Magno, da Magister Aquecedores. A Magister Aquecedores hoje é uma empresa referência na América Latina em aquecimento de piscinas. Então, quiser saber um pouquinho mais da gente, tem o Instagram lá, André Magister _Aquecedores. E ali tem muita informação, muito conteúdo. Todo dia a gente posta alguma coisa para que você possa, né, obviamente, mergulhar nesse mundo das piscinas. E agora a gente está preocupado também, já, não agora, né? Agora um pouco mais, mas já vem um tempo aí olhando com olhos bem atentos para a parte de tratamento de água das piscinas, que a gente está vendo Muito bom. pelo mercado coisas bem ruins e bem preocupantes. Mas conta um pouquinho, assim, da história da Magister. Como é que surgiu a Magister? Cara, a Magister é uma empresa que veio para revolucionar o mercado de aquecimento inicialmente. A gente via muitos gaps, né? Dentro desse mercado. Muita falta de profissionalismo, amadorismo na palavra, na essência da palavra. E foi uma brecha para que a gente pudesse vir com conhecimento, com produtos novos, tecnologia, que é o que a gente quer fazer agora também na parte de tratamento, trazer conhecimento, tecnologia, o que funciona realmente. Então, foi assim, né? A Magister, ela veio cobrir um problema no mercado. A gente acho que teve muito êxito nisso, né? Em poucos anos aí, a gente se tornou a maior empresa do Brasil em aquecimento de água. Maior empresa do Brasil de Na aquecimento? América Latina hoje, nos produtos fluidos, né? Na bomba de calor Gastel Pool. Uau! Então, a gente lidera o ranking na América Latina em vendas de bomba de calor Gastel Pool. E isso, pra gente, é um motivo de muita alegria, né? Será que isso é sorte? Sorte. Sempre tem um pouquinho, né? De Deus, na verdade. Isso. Onde eu vou, por onde eu passo, participo de muitos podcasts aí. Sempre falo de Deus porque ele que coordena a nossa vida. Mas é isso, cara. Eu tô aqui para aprender com vocês também e poder ajudar no que for preciso. Quanto tempo de Magister Aquecedores? Cara, a gente tem incríveis 4 anos e meio de mercado. 4 anos e meio. De mercado de aquecimento eu tenho mais de 25 anos, né? Sim. 26 anos aí, Conhece a história, mais ou né? menos. Comecei com aquecimento de água com 17 anos, tô com 42. Então é uma vida aí, né? Uau. Lidando com aquecimento de água. Vim do gás para as bombas de calor. Então é evolução, é tecnologia, é modernidade, né? Isso que eu ia falar agora. Você viu muita mudança, né? Muita update acontecendo, muitas alterações no mercado sofrendo, né? Cara, eu posso dizer que no Brasil, nos últimos 5 anos, a evolução nas tecnologias para piscina foi maior do que nos últimos 30 anos. Nesses 5 anos, foi maior do que nos últimos 30 anos. Então, O que você atribui isso, André? eu acho que a ação que algumas empresas teve, a gente teve essa ação, né, em algum momento, de pôr a cara para bater. Então, quando a gente começou, as bombas de calor inverter, esses modelos mais novos, com saída de ar horizontal, a gente bateu de frente com o sistema, né? Que não queria que esses produtos entrassem, né? Existia já uma fabricação de produtos aqui no Brasil que dominavam esse mercado e estava super confortável. Existia como se fosse uma barreira para a tecnologia entrar. Não. Mas a gente não ligou para isso, cara. E ligou o turbo ali, foi levando para as pessoas através de vídeos. Assim, a gente teve essa sorte, né, de, no momento, estar sozinho na internet mostrando essas coisas, quando ninguém fazia. A gente foi lá e começou a passar as informações. E isso meio foi, sim, sendo bem aceito pelas pessoas. A gente foi ganhando confiança e todo mundo hoje sabe, né, aí quem trabalha com piscina, quem é a Magister.
Que bom. Parabéns, meu irmão. Obrigado, Com obrigado. certeza é muita técnica, muito profissionalismo e histórias de horas e horas estudando, lendo, passando informação, pegando informação, porque é assim que funciona, né? Eu Sim. acho que o mercado de piscina, Adriano sabe, você tem quantos anos, Adriano, no mercado de piscina? 22 anos. 22 anos, eu tenho 18 anos, 26 anos em aquecimento de água e diretamente ligado à piscina, esses 4 anos e meio aí também no Então você imagina, olha só, a gente está juntando aqui nós três aqui, olha a quantidade de tempo que a gente dedicou para conhecer o mercado. O que você falou de evolução, eu concordo. Eu, nos Estados Unidos, passei por essa evolução na qual o aquecimento estava entrando como padrão, virando uma coisa rotineira numa piscina. Porém, estava limitando a questão desses aquecedores, eles estavam passando por um problema, porque muitas vezes não era um profissional capacitado, sem técnica nenhuma para fazer realmente a questão toda da piscina. A piscina não é tão simples assim, né, André? Vamos falar a verdade? Não é nada simples. A gente brinca lá na empresa que toda piscina tem um DNA, né? É quase um humano. Não tem nenhuma que é igual a outra. Até para o aquecimento, hoje tem aí, assim, alguns mitos que correm no mercado, né? Essa bomba de calor para uma piscina de até quantos mil litros? Isso não existe, né? É coisa para venda de e-commerce. É enganar o cliente mesmo. Eu falo que é até uma fraude, né? Que os caras fazem aí no mercado. Então a gente, óbvio, que vai pro lado da especialização, né? Plena do negócio. Então, eu acho que para resolver os problemas das piscinas hoje, tem que olhar para cada piscina de maneira individual, né? Se você não fizer isso, você não consegue resolver o problema que nós temos hoje nas piscinas do Brasil. É isso que a gente quer fazer. Que bom, cara. Que Sabe o que é legal? Um ponto em comum aí. Você está falando de 4 anos e meio, né? A OPI vai completar agora 2 anos, né? E inovação é você estar no mesmo espaço, trabalhando e buscando recursos diferentes, formas diferentes de, assim como tudo evolui, né? A tecnologia está aí. Eu queria saber um pouquinho mais, Magister, dessa... Foi difícil para você no início, né? Como que foi isso? Sabendo que, igual você comentou ali, você estava nadando contra a maré, né? Como que foi essa trajetória, essa jornada? Conta para nós. Cara, foi bem difícil, porque você não tinha só que convencer o cliente, né, de um produto bom, de um produto tecnológico, que ia trazer para ele não só o benefício do aquecimento da água, mas economia de energia, menos barulho, durabilidade do sistema, conforto de maneira geral. Você tinha que brigar também contra o cara que ia lá e falava: isso aí não presta, isso aí não funciona. Então, assim, é uma luta contra... Assim, é de levar uma informação e também de derrubar a desinformação. Então a gente tem muito isso, né? A gente fala muito de fake news aí. Então tem muita desinformação. E quando a gente tá falando de tempo aqui, 2 anos e meio, 4 anos e meio, muita gente pode olhar e falar: pô, mas eu conheço um cara que tá 30 anos no mercado, mas 30 anos fazendo caca, né? 30 anos fazendo besteira. Cara, eu vou falar pra você uma coisa. Eu escutei até de uma pessoa que tá há 30 anos no mercado falar exatamente isso. Eu tô há 30 anos fazendo do mesmo jeito. Será que não consegue evoluir? É isso que eu penso, né? Pô, você tem que pensar em update, trazer atualizações para você. Eu acho que as pessoas hoje, elas se preocupam com a piscina de uma forma muito limitada, né? A preocupação ela tem que ser ampla. A piscina tá limpa, mas limpa com o quê? Você não parou para se perguntar como que essa piscina foi limpa exatamente, né? Hoje, com o alimento, a gente tem uma preocupação exatamente como ele está sendo feito, desde a origem, né? Como é que o animal é abatido, como é que é conservado, como é que é transportado, como que eu armazeno na minha casa, como que a pessoa que está preparando o alimento, se ela está usando luva, se ela não está, se ela lavou as mãos, se ela... E por que a gente não vai se preocupar com a piscina, que é o local que eu entro dentro com o meu corpo inteiro, posso também ingerir um pouco de água, é normal, porque eu estou ali na piscina brincando, falando, conversando. E você ingere, né? A gente ingere através da pele. E assim, os poros. Suponhamos que sua piscina esteja realmente sem agentes infecciosos. Mas o que está matando esses agentes? Qual a quantidade de produto está matando esses agentes? Lembra que assim, né? A diferença do remédio e o veneno é a dosagem. É a dosagem. Você tocou num ponto importante. Aqueles que olham para a piscina e acham que a água limpa é sinônimo de água saudável e ela tá boa para o uso, pensem bem sobre isso. Vou te falar. Água cristalina não quer dizer saúde.
Eu vou te dizer, olha seu vaso aí, tá cristalina, não tá? A gente brinca muito na internet sobre essa questão. Olha pra privada. Pô, tá limpa, a água tá transparente. Mas você teria coragem de mergulhar ali? As pessoas gastam, assim, fortunas num bom restaurante, numa maquiagem boa, num carro, num item para casa. Quando chega na piscina, ele quer olhar o mais barato, mas ele não percebe que ele passa, ou o filho passa, ou parentes, 1, 2, 3, 4 horas de banho-maria dentro daquela água. E você falou que nem do vaso sanitário. E quando você vai desinfectar ali o vaso e tal, você usa um produto X lá, não vou citar o nome aqui do produto, que é propaganda. Aí essa água, ela, teoricamente, vai ficar limpa, o vaso vai ficar limpo. Mas você jogaria essa água no seu corpo? Que você jogou esse produto X lá pra poder Muito limpar bem esse pontuado, vaso? meu irmão. E como é que você entra numa piscina que o cara colocou lá N produtos, fez uma mistureba de coisa lá, tipo caldeirão, né, da bruxa lá, jogou um monte de coisa lá dentro, raspa de chifre de bode, pedaço de coisa de jumento, e aí você entra lá dentro da água, né? Pô, tá legal, tá ok e tal. Então, assim, você, de repente, foi atrás de saber se o teu piscineiro, o profissional que tá na sua piscina, tem alguma qualificação, alguma carteirinha, ele conhece a norma. Chega pra ele, cara, qual a norma aí de segurança das piscinas? Fala um número, qualquer coisa assim. Alguma coisa que possa te dar algum tipo de referência que esse cara tá apto a tratar a tua piscina. Ou até mesmo, como acontece muitas vezes, o dono do estabelecimento da piscina, né? Fala pro cara que faz a limpeza, porque eu não vou chamar nem de profissional, o que fazer. Ele fala, faz assim, assim, assado, sem experiência nenhuma. E isso coloca em risco todo mundo que está utilizando aquela piscina. É importante frisar não só o conhecimento, mas a questão de quem tem esse conhecimento, onde você buscou esse conhecimento? Sim, hoje a gente vende muitos equipamentos para automatizar a parte de higienização das piscinas, né? E a primeira coisa que o cliente fala para nós, quando a gente vai instalar o equipamento, vem num dia que o meu piscineiro vai estar aqui, para poder explicar para ele como é que funciona. Isso é bem comum. O que nós pensamos? Cara, já tem gerador de cloro no mundo há 30, 40 anos. E a gente tem que instalar num dia que o piscineiro vai instalar para a gente explicar para ele como é que funciona o gerador de cloro. Um sistema de eletrólise salina, que é algo já difundido no planeta inteiro. Não. O cara tinha que saber isso. Já temos há vários anos aqui no Brasil, né? Tinha que ser base. É base. E um detalhe, muitas vezes ele acaba, em muitos casos que eu já presenciei, o próprio profissional ele é contra a inovação. Então, eu vivi isso, tá? Do profissional falar assim, esse produto aí não vai resolver o seu problema. Por quê? Ele não sabe lidar com aquilo, ele não procurou buscar informação para se atualizar, porque ele é um amigo do cara, é um amigo dele, vai ajudá-lo. Não, é o melhor amigo dele. Não é o amigo, é o melhor amigo dele, que vai dar consistência. Exato. Você precisa numa piscina ter consistência. Escuta isso. Técnica e consistência vai ter uma piscina boa. Não existe outra forma, não existe mágica, varinha do plim-plim ali que você vai fazer, colocar um químico e resolveu. Gente, tudo que é imediatista, tudo que é para ontem, algum efeito colateral vai ter. Não existe mágica. Esqueça isso. Mude essa perspectiva. Piscina é percepção, desculpa. Mude essa percepção. Piscina é consistência e técnica. Você precisa estar sempre em cima. E como que você consegue fazer isso numa piscina, André? Como é que você consegue fazer a piscina ficar consistente? A gente já mergulhou na parte de tratamento de água, né? A gente começou falando um pouco do aquecimento e já mergulhamos nessa parte que eu acho que é a situação mais crítica que nós temos hoje no momento. Inclusive, esse primeiro episódio aqui da UPI, esse podcast incrível que eu tenho certeza que vai mudar o pensamento de muitas pessoas, levar conhecimento, tá acontecendo depois de um episódio, de um evento muito triste, né? Para todo mundo, óbvio, para todas as pessoas, mas especialmente para quem trabalha com piscina, então mexe muito porque é a nossa vida que a gente faz todos os dias. Então ocorreu um caso aí de um acidente fatal, né? Eu não posso nem dizer que é um acidente, né? Porque acidente é quando você tá fazendo a coisa certa e por alguma situação aquilo sai do controle. Ali não, ali foi uma coisa que, assim, tava premeditada a acontecer em algum momento, né? Poderia acontecer a qualquer momento porque você tá, né, realmente lidando com materiais perigosos sem conhecimento. Então, esse episódio está acontecendo poucos dias depois desse evento, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse caso em específico, alguns detalhes ali. Não agora, vamos deixar mais pro final aí, né? Pra gente
poder debater alguns assuntos importantes antes, até para levar o entendimento. Mas é legal o pessoal saber disso, porque a gente está nessa fase sombria, né? Da questão do É o nosso tratamento. propósito, tá? A OPI tem um propósito de trazer para as pessoas, para o mercado, conhecimento. Mudança de mentalidade. A gente fala muito da próximo nível. E não é pensando de uma forma individual apenas, não. É uma forma totalmente para a comunidade. Porque eu percebo a quantidade de problemas que a piscina gera e a pessoa que entrou naquela piscina não sabe que é a piscina. Ela muitas vezes acha que é uma comida, acha que é uma bebida, uma água que ingeriu em algum outro lugar, uma bebida de suco. E mal ele sabe que realmente foi da piscina. E o propósito nosso é... Eu vivi na pele, cara, foram muitos anos em diversos hotéis, diversas piscinas, visitando, conhecendo, aprofundando tudo isso e vendo o quão perigoso é uma piscina maltratada. O quão realmente podemos colocar nossos familiares, pessoas que a gente ama, em risco. Então, a OPI surgiu com esse propósito de trazer produtos que agregam, mas também trazer o conhecimento. Porque com conhecimento a gente consegue ter resultados muito maiores. Eu queria entender o que hoje você, André, e a Magister têm buscado para trazer para o mercado esse tipo de conhecimento e de mecanismos para que a gente consiga entregar uma piscina mais saudável. Perfeito, André. Você falou em consistência, né? Vamos levar essa consistência. Hoje, o ser humano tá bem imediatista, né? Tudo é para ontem. Então, o cara quer emagrecer, remédio, injeção, tal. Ah, eu quero, sei lá, ter um corpo legal, tem a questão das cirurgias. Aí, a lipoaspiração, as mulheres, tal, aquela coisa toda. Essa seria a melhor maneira de chegar no resultado? Tu não sabe que não é, né? A melhor maneira é investindo em saúde, é investir numa academia, no processo que você vai fazer para chegar naquele corpo ideal. É a prevenção, né? Chegar na construção do resultado, né? Para você ter constância. Para aquilo não ser uma coisa de momento. Ah, eu tirei a gordura, fiz uma cirurgia, mas quem garante que isso não vai voltar daqui a alguns meses, né? Então, existe hoje o resultado para amanhã. Eu quero a coisa que aconteça agora, amanhã, nos próximos dias. E quando a gente fala de tratamento de piscina, é o que acontece também. Eu quero resolver a piscina esse final de semana. Eu quero que... Aí é agressivo, né? Aí eu tenho que chegar lá, tiro porrada de bomba, esculachar tudo que tem lá na água, para que eu tenha resultado para eu poder usar a piscina nesse final de semana. Resultado visual. Visual, exatamente. Isso. Quantidade de resíduo, de produto que vai ficar ali, que vai para o sistema de filtragem, vai ter um monte de problema. Então, esse tipo de pensamento precisa mudar, né? Tratar piscina não é detonar a piscina com produto para chegar no resultado momentâneo e ter que fazer isso repetidas vezes ao longo dos dias, sem parar, daquela mesma forma agressiva. Eu não consigo baixar a agressividade. É o que você citou, o tal do gráfico, né? O negócio tá sempre desse jeito. Volátil, né? Extremamente porrada, cai, porrada. Então, o que a gente quer trazer para o mercado é isso hoje, né? Essa constância, esse tratamento leve, tranquilo, onde eu vou poupar tudo na minha piscina. A estrutura dela, os equipamentos que estão ali trabalhando, né? Sua motobomba, seu sistema de eletrólise salina, o seu filtro, a estrutura da sua piscina, seus dispositivos de retorno, o seu dreno de fundo, o inox que está lá, tudo vai ser poupado. Piscinas que têm um pouco menos resistência, como piscinas de vinil, as fibras, tal, tudo isso vai ganhar, né? Em durabilidade e, óbvio, o mais importante, a estrela do negócio, a tua vida, a tua saúde vai ser poupada. A qualidade. Então, aí você falando, tocou num ponto legal, né? A gente sabe que você anda pelo Brasil todo, né? Visita o cliente mesmo ali, pega o boi pelo chifre. O que você viu? Aí você pode responder tanto do ponto de vista do aquecimento, quanto da linha questão do tratamento físico-químico. O que você viu que é mais negligenciado, que as pessoas realmente deixam de fazer, e por que você acha que isso acontece? Porque isso, querendo ou não, eu imagino que a Magister ela foi criada em cima dessas oportunidades, né? E a versão Magister 2026, a gente tem novidade aí que daqui a pouco você vai falar, ela também tá vindo em cima de oportunidades que você está percebendo pelo mercado. Como que é isso? O que é mais negligenciado na sua visão aí, dentro do que você tem visto? Adriano, a gente tem problema de cultura, né? Primeiro é cultural. Então, quantas coisas pra gente era normal e hoje não se faz mais? A gente pode pensar aí diversas coisas que era totalmente normal uns anos atrás
todo mundo fazia, e hoje não se faz mais, né? Vamos falar de algum quesito de segurança, cinto de segurança, por exemplo, nos veículos. Você era normal. Eu, quando era criança, andava no banco do passageiro, atrás, no meio dos bancos da minha mãe e do meu pai, e aquilo era algo totalmente normal, né? Porque era uma coisa cultural, onde os riscos reais não eram tão conhecidos, a informação não chegava pra gente, né? A gente pode citar 1000 e outros casos aqui, né? Falando em segurança, de que era normal. Fumar dentro do ambiente comercial, por exemplo, numa balada, no escritório. Cara, é normal. Aqui a gente tá fumando e conversando nesse podcast. No próprio avião, você chegava, o pessoal fumando dentro do avião. Se o André, que é nosso diretor, chegasse e falasse: ô, meu, paga o cigarro. A gente fala: por quê, cara? Qual o problema? É totalmente normal. Até que a gente entendeu que isso era uma coisa absurda, né? E as piscinas estão assim. Tá normal. Ah, não. Sempre foi desse jeito. Sempre foi essa pancada de cloro. Sempre foi esse monte de sulfato de alumínio. Sempre foi o clarificante, o gelzinho. Mito, né? Esse mito que o cloro resolve tudo, né? O cloro resolve tudo. E quando não resolve, a gente vai lá e taca um monte de outras coisas, né? Coloca uns 18 em 1 da vida lá pra resolver os problemas da piscina. E, cara, isso é cultural, Adriano. E se eu sempre perguntar hoje, cara, você que anda por muitas piscinas por aí e tal, como é que você vê hoje a condição dessas piscinas? Eu digo que de todas elas é preocupante. Cara, teve alguma piscina que você foi lá medir com um analisador de água eletrônico que você viu que estava dentro dos parâmetros ideais? Um dia depois que o piscineiro teve lá? Nunca vi. Todas que eu medi até hoje estavam fora do ideal. Você visita muitas piscinas, André? Hoje eu não visito tantos, mas assim, eu tive uma época que estava, assim, intenso essas visitas, né? André não visito, mas minha equipe está visitando. Eles estão o tempo inteiro, né, fazendo essas verificações. Se olhar aí, meus vendedores hoje, tem um vendedor que postou um vídeo no Instagram dele falando de uma piscina ali que estava totalmente fora do ideal e o cliente achando que estava tudo ok, né? Então, e o cliente assusta. Ele fala, cara, mas o cara esteve aqui ontem. Como é que a piscina já está assim hoje? Falei, porque ele tinha que voltar aqui hoje. Mas ele não pode voltar. Então você tem que ter alguma coisa que mantenha a sua piscina estável até que ele volte. E que você entrou onde que eu queria conversar. E se chama o quê? Equipamento. Exato. Você precisa ter equipamento de qualidade para manter a piscina. Não tem como você manter no manual ali. Não existe isso. Falar para mim, eu mantenho minha piscina no manual. Beleza. Então, quem entra primeiro da piscina, né, que você fez o tratamento, vai sofrer. E quem entra por último vai sofrer. Por quê? Porque se você aumenta o cloro, depois só vai colocar cloro de novo no final do dia, ele vai cair. Então, quem entrou primeiro está com aquele cloro altíssimo, quem chegou por último já está com aquela bactéria altíssima. Então, não existe o super piscineiro, com todo respeito. Existe, sim, um técnico que sabe trabalhar todos os elementos para criar a piscina perfeita, o ambiente perfeito. Não é especialista, né? E é isso que eu quero entender. Como hoje o André tem um pai de família, um cara que, tá realmente preocupado com o que ele vai deixar de legado para trás, tá focado em trazer para o mercado de piscina com a Magister. Tem alguma coisa aí que você está trazendo, ou está pensando, desenvolvendo, que é para poder potencializar essa consistência que hoje é muitas vezes deixada para o braçal, o ser humano fazer? Com certeza. E uma analogia aqui, né? Quando você está doente, que muitas piscinas hoje estão doentes, né? Você toma o antibiótico 2 vezes na semana, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Não, você faz um tratamento contínuo. Todos os dias, a cada 8 horas, né? Você vai ingerir ali aquela medicação para que você possa se curar, né? Você vai no hospital, tem que tomar um soro. O cara injeta o soro em você em 1 minuto. Não, você fica ali, quietinho, vai caindo aos pouquinhos, tal, para que o seu corpo possa absorvendo ali a substância, né? E o trabalho esteja sendo feito. A piscina é exatamente igual, né? Você precisa de um tratamento, de gerar fazer com que as bactérias ali, né, os vírus tal, sejam oxidados tal, gradativamente, até porque a gente está falando de um uso contínuo de pessoas ali e tudo mais. Então, voltando para sua pergunta, isso que a Magister quer fazer daqui para frente, né? Chegar nesse quase perfeito do movimento da água, tanto na questão ligada à parte física, que é a filtração ideal, a colocação de produto químico da forma ideal, né? E a redução máxima desse uso de produto químico, o efetivo ali, o cloro, né? E ela precisava colocar 4 gramas por metro cúbico. Será que eu consegui colocar 1,5 gramas, 2 gramas, com um tratamento mais eficiente, com uma filtração mais eficiente, usando uma vitamina, usando um eliminador ali de alguns agentes que pode alimentar
outros agentes, né? Deixar para o André falar um pouco mais sobre isso. Tirando o câncer, né? Tirando o câncer da Tirando piscina o câncer. mesmo. A gente está usando esse termo agora, né? Que a piscina ele tem um câncer que precisa ser retirado. E se ele não for retirado, ele vai estar sempre ali, muitas vezes sendo alimentado, né? Ele está sendo alimentado com... Gerando retrabalho, gerando realmente retrabalho. essa inconsistência na piscina. A piscina ela vai ficar sempre sofrendo, e aí você começa a superdosar. Não adianta você chegar no médico e injetar, eu tô com dor, injeta morfina no cara até dizer chega. Não, ele tem que fazer um tratamento contínuo, consistente, para poder realmente combater aquele problema, a infecção. Então... E depois ele trabalhar em cima do preventivo, que são as vitaminas. Né? Acho que esse é um grande ponto, né? Você fica doente, né, Adriano? Você resolve comer com medicamento. Você comentou sobre essa questão do fast training, fast food, ou seja, tá todo mundo querendo acelerado e a galera nem tá analisando e avaliando o efeito colateral disso aí, porque essa conta ele vai chegar. Vai. E é exatamente isso, é a capacidade de antecipação, né? E aí eu queria puxar uma coisa assim, se a piscina pudesse falar, o que ela pediria? Se a piscina pudesse falar, agora ela tá sem conseguir, né? Que ela tá entubada, né? Ela nem conseguiria falar de tão fraca que ela estaria, né? Pelas condições que a gente sabe que ocorrem hoje dentro das piscinas. E o pessoal deve estar assistindo a gente aqui, muitos devem estar pensando, os caras descobriram a roda, então, nossa, do nada agora vai ter um tratamento mega eficiente e tal. Não é do nada. Quando os portugueses trouxeram o espelho aqui pro Brasil, já existia há 1000 anos o espelho. É que chegou, né, num momento que ninguém conhecia. Mas as coisas que a gente está falando aqui já existem há muito tempo. Elas já são usadas há muito tempo. O que acontece é uma resistência para que esses produtos e esse modelo de tratamento seja inserido no Brasil. A gente pode usar um exemplo conhecido das pessoas, o Uber, por exemplo. Quanto foi difícil. Nossa, a resistência que teve. Exato. Quanto foi difícil, porque existia um modelo antigo aqui, dos taxistas, aquela coisa toda e tal. Então, ninguém viu como, de repente, uma oportunidade o Uber. Que hoje até os taxistas veem como oportunidade. Muitos utilizam da plataforma para gerar mais recursos, mais renda. Ninguém quer destruir o mercado de ninguém. Ninguém quer acabar com a profissão de ninguém. A gente quer melhorar... Pelo contrário, a tua profissão. A gente quer que você evolua, que você entenda mais, gerencie equipamentos, trate mais piscinas num espaço de tempo menor, né? É para melhorar a sua vida. Você que é o piscineiro que está nos assistindo, que tem empresa de piscina, não é para te prejudicar. Muda a chave. É para melhoria de todos, né? Então, usando o exemplo do Uber, foi isso que aconteceu, né? Aquela resistência, só que não dá para segurar, cara. A evolução, a tecnologia, o que vem para melhorar a vida das pessoas vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou falar para você, você vai no médico, tá? Você vai lá, vai nesse médico, ele te trata, depois você fica doente de novo, volta, trata de novo, depois fica doente de novo, volta, trata de novo. Você não questiona o médico, por que eu tô ficando doente? Você só vai e faz a mesma coisa que ele tá pedindo? Você investiga, me passa uma bateria de exame aí para eu poder fazer. É mais ou menos essa pergunta que eu faço. Eu, como faço manutenção de piscina já tenho 18 anos, eu sempre perguntei por que essa piscina está ficando doente constantemente. E fui buscar informação, fui buscar conhecimento com profissionais capacitados. E assim, essa questão que você, piscineiro, tem medo ou está inseguro com equipamentos que estão chegando para modernizar a piscina, olha, eu vou te falar, isso vai trazer valor para você. Você vai parar de ser julgado pelo preço e sim pela capacidade e capacitação que você tem de entregar uma piscina segura 7 dias da semana. A gente não fala de piscina boa só quando o piscineiro está lá, não. Ela tem que estar todos os dias bons. O que eu falei com você ontem? Que a piscina é um buraco no chão. Você consegue rolar no chão, ficar ali lambendo, botando na boca o chão? Não. Cara, esse processo ele vai ser um pouco demorado, porque a gente está falando de um país que tem 3 milhões de piscinas, né, onde existe uma cultura antiga sendo praticada há muitos anos. Então, mas esse trabalho de formiguinha ele vai ser feito. A gente vai insistir nisso, porque quando vira propósito, né? Aí a coisa muda de figura. Aqui ninguém tá fazendo as coisas por dinheiro, porque a gente quer enriquecer do dia para a noite. Não, a gente tá pensando num propósito. A gente tá pensando aqui no objetivo de melhorar as piscinas pelo Brasil.
Porque eu sei que quase todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas pelo Brasil são usuários de piscina, né? Quem não é, porque tem uma dificuldade de acesso muito grande. A gente sabe que o Brasil é um país continental que tem muitos problemas, né? Mas a grande maioria do povo usa a piscina. Então você está diretamente ligado a todos os problemas que acontecem nas piscinas pelo Brasil inteiro. Você vai nos hotéis, você vai nas pousadas, você vai usar essa piscina que você não tem um controle do que está acontecendo ali. Eu levo meus filhos, né? Obviamente, só em hotéis que tem piscina. Só que tem um problema. Nos últimos 10 hotéis que eu fui, eu vou lá medir a água, eu vou lá ver como é que tá os parâmetros, deixei meu filho entrar em 2 piscinas. Em 8, eu falei, filho, você não vai. Ah, pai, mas poxa vida, não, eu quero ir na piscina. Você deixa ele entrar meio receoso, porque você sabe que não tá 100% perfeito. A água segura, né? Existe uma condição que a gente consegue entender que a água está segura, né? Mas 100% não, porque eu não sei o que foi usado ali exatamente, como é que tá a quantidade de resíduos que tem naquela água. Mas eu já pelo menos consigo entender que é uma condição segura de uso, né? E em 8 piscinas dessas 10 aí, ele não entrou, né? Causou ali um grande transtorno pra gente na viagem, porque ele queria entrar, mas falou, não, você não vai entrar, porque senão a viagem pode ficar muito pior. Muitas pessoas devem conhecer lá Caldas Novas, né? As piscinas ali e tudo mais. Eu já fui pra lá algumas vezes e lá eu só entro na piscina de manhã. Que é o momento que o pessoal lá não tem tratamento de água. Eles vaziam a piscina à noite, enchem ela novamente com água termal lá, e aquela água fica ali. É uma piscina de água corrente, né? No final do dia, todas as piscinas são esvaziadas novamente, e dia seguinte essas piscinas são reabastecidas com água, né? A grande maioria delas, né? E então, assim, se você entrar nessa piscina de manhã bem cedo, é até um pouco ruim, porque a água tá muito quente ainda, né? Porque ela tá chegando ali uma temperatura de 37, 38 graus. A partir principalmente às 6 da manhã, quando for umas 8h30, 9 horas, já tá gostosinha a água, e até meio-dia. Depois dali, cara, sai todo mundo da água, eu não deixo ninguém ficar na água, na minha família, porque essa água já tá num nível de contaminação altíssimo, altíssimo. E às vezes quando você ainda fica na água ali pra comer alguma coisa e tal, eu chego assim, não mergulha, cara, não nada, só anda pela água, né? Evita o máximo possível de qualquer tipo de ingestão dessa água. E você sabe que acho que o lugar do Brasil que mais se vende Vonal, Dramin, é lá em Caldas Novas, né? Então, porque a farmácia falta. Eu queria entender, você acha que vale mesmo a pena essa economia toda, que na verdade não acho economia, meu ponto de vista, posso detalhar para você que não é uma economia de jogar água fora e botar nova. Ele poderia muito bem, sim, investir em equipamentos para gerar essa consistência e uma água de qualidade. É porque lá existe uma situação mesmo que eles têm essa água em abundância, né? Então, a troca de água é comum até para manter a temperatura, aquela coisa toda. Tem alguns, obviamente, locais lá que são mais evoluídos, mais modernos, que tem algumas formas diferentes do uso dessa água. Mas na sua grande maioria ali, o pessoal faz esse trabalho de esvaziar as piscinas e reencher com a que eles têm disponível, que vem lá do cerrado, tal, da serra ali. E é algo totalmente natural. E sim, essa água chega lá limpinha, né? Totalmente própria para o uso. Tem um custo de bombear. Só que ao longo do dia, ao longo da utilização das pessoas, essa água vai perdendo toda a característica dela. Sem dúvida. E eu não tenho nada que estaria sanitizando essa água durante o dia, normalmente. Como falo, pode ter lugares lá que já tem outro tipo de situação, mas aonde eu presenciei, onde eu estive, era assim, né? E isso é muito preocupante. Então, eu, como conhecedor de piscina, de tratamento, eu deixava minha família usar só de manhã. Encheu, em um certo período que eu imaginava que, poxa, ia estar ok, eu usava. Depois dali, se fosse ficar na água, não mergulha. Se mergulhar, castigo. Falava pra minha filha. E assim, criança, né, cara? Um dia ela foi lá, vou mergulhar, pum, pum, pum. 2 dias vomitando. Deixou de... A gente ia pra outros parques, outra atração, ficou 2 dias no hotel, vomitando. E eu não achava remédio, pra ter uma ideia. Eu não achava remédio pra vômito, porque tinha acabado todas as farmácias. Final do ano. Acontece isso lá de maneira geral, né? E até que eu consegui lá, com um cara que me emprestou lá, ela conseguiu lá um coisinho de Vonal e tomou lá durante 2 dias. E depois melhorou e tudo certo. Aí ela aprendeu, né? Agora é só um pouco assim, pai, Assim, botar tudo, então. Exatamente. Cara, que loucura isso. Como que a gente consegue aceitar? E você pagou muito caro para estar lá, para poder aproveitar. Eu, tipo, Adriano, 20 e poucos anos de piscina, meu irmão. Na boa. Como que a gente consegue melhorar isso, Adriano? Como é que a gente vai trazer para essas pessoas informação? Porque, né, André, o primeiro é informação. Como que a gente vai fazer isso? Me ajuda a entender, porque isso aí que você está falando, eu escutei já em outra história também, e eu choquei. Falei, eu entendo, cara, tem abundância de água, eu entendo, André.
mas tem um custo operacional por trás, tem um risco de colocar a saúde da pessoa. Como? Me ajuda a entender aí, cara. Primeiro, conhecimento. E romper a resistência. Por quê? O que a gente está trazendo, como o André já mencionou, nós somos, pessoal, mensageiros. A gente não está inventando nada aqui. A gente está disponibilizando, né, um conhecimento através de estudos, que a piscina é uma ciência. Não é achismo. E isso está sendo colocado agora para vocês de uma maneira muito tranquila e para poder realmente fazer sentido na vida de vocês. Porque em vários outros países, a gente, enquanto brasileiro, a gente segue muito a cultura americana em determinados pontos, as áreas, ora a cultura europeia em determinados outros. Por exemplo, os carros são europeus, né? O brasileiro gosta muito de carro americano, agora muito asiático, enfim. A questão é trazer para vocês essas informações para que realmente, no dia a dia, isso venha a ser uma prática para poder entregar um serviço melhor, poder cobrar mais e levar a qualidade para a saúde da família que vocês estão trabalhando. Eu acho que esse é o principal. Na minha visão, é romper a resistência, porque a gente, enquanto ser humano, naturalmente, nós temos uma resistência ao novo, ao mesmo tempo, questionar. Mas peraí, será que isso, se eu experimentar, vamos experimentar? Que aí, de repente, a partir daí faz sentido. Com certeza. Eu penso também muito na educação, na forma de educar. Como as pessoas hoje tentam falar para agradar, né? Tem um livro que eu li que é A Regra de Não Agradar. A coragem, quer dizer, de não agradar. Realmente, você precisa, muitas vezes, entender, ter esse conhecimento para poder se posicionar de uma forma diferente e segurar o tranco de todo mundo que vai vir ao seu redor. Então, uma coisa que a nossa empresa, o API, e eu sei que tem um casamento perfeito com a Magister, a gente se preocupa em ter esse conhecimento disseminado de uma forma correta, colocado na frente do cliente, porque a tomada de decisão dele vai vir com esse conhecimento. Eu falo pelo seguinte, eu vou entrar num tópico aqui que é bem interessante, que poucas pessoas sabem, mas cloro. Pô, quantas pessoas falam que tem alergia a cloro? Que a pessoa fala que cloro causa isso nele. Será que é isso, André? É o cloro que é o problema de tudo na piscina? Isso é até informação passada por médicos, né? Para as pessoas. O fulano não pode entrar na piscina que tenha cloro, porque... Aí você fala, caramba, né, mano? Até os médicos estão num nível meio esquisito no Brasil. Porque é sabido, e isso é uma pesquisa simples, pública, você vai entender que o cloro não é uma substância que causa alergia, né? E ele está presente em todo o processo de tratamento de água que nós temos no mundo. Então, a água que você toma banho, que você lava a sua roupa, que você lava as mãos, escova o dente, ela contém ali cloro, né? Sendo tratada com cloro. Então, é aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? A diferença do veneno e o remédio é a dosagem que você está utilizando, né? O que pode te salvar, pode te matar, dependendo do que você está adicionando ali. Então, essa questão de que minha piscina não pode usar cloro, minha piscina usa sal. Pessoal, o sal ele se transforma em cloro na eletrólise, né? Feita dentro da célula dos geradores. Os equipamentos estão ali para produzir esse cloro. A diferença é que ele é produzido de maneira... lenta ali, né? Essa dosagem é colocada na água ao longo de várias horas. Tudo aquilo que o profissional, o piscineiro, colocaria em 2 minutos na sua piscina de cloro, ele está fazendo em 8 horas, em 6 horas, né? Um cloro que tem uma propriedade diferente, ele tem uma questão de saúde um pouco melhor. O próprio sal na água traz uma sensação gostosa, né? Aumenta ali a condutividade, aquela coisa toda. O bronze é diferente. Exatamente. Então, é um processo mais natural, a gente pode dizer assim. Mas o cloro está presente, ele tem que estar presente, porque ele precisa estar ali para combater agentes que vão estar na água e podem mudar, né, essa escala de bactérias, de vírus, de infecção, muito rapidamente com o uso da piscina. As pessoas estão entrando ali, né, a temperatura e tudo mais. Então tem que ter residual de cloro, eu preciso ter o combate efetivo dentro da água. Vocês, como especialistas nisso há tanto tempo, podem até ilustrar um pouco mais sobre isso. Eu vou ilustrar aqui agora. A questão do cloro, que você comentou assim, superdosar cloro é algo que vai criar vários problemas. Porque cada cloro tem uma propriedade. A gente hoje sabe muito bem que qualquer item de colocação de piscina, como produtos químicos em geral, ou até o que a gente carrega dentro do nosso corpo como hidratante, tem um pH.
como o cloro tem um pH. O cloro ele vai realmente alterar algum parâmetro. Então, se você faz uma superdosagem para corrigir alguma coisa, ele vai descompensar em outro lado. Pode muitas vezes desbalancear o seu pH, a sua alcalinidade. E aí a pessoa fala, tô com o olho irritado por causa do cloro. Ai, minha pele... Gente, não é por causa do cloro. E muitas vezes o cara entrou na superdosagem porque ele não analisou a outra área básica ali sobre a alcalinidade de pH. Sobre um cianúrico, que é o estabilizador. Assim, eu como profissional trabalho muito com gerador de cloro. Não é propaganda, mas é o quê? O gerador de cloro é a forma mais certa de produzir o cloro constantemente, de acordo com a filtração necessária da piscina, de acordo com a gramatura necessária de cloro na piscina, fluxo de pessoas, tem que ser um profissional para fazer essa... Até a própria temperatura, né, André? Temperatura. A gente fala a questão também do problema invisível que a gente vai abordar em breve aqui no podcast, que eu não vou fazer, mas é um spoiler. Eu quero dizer assim, o gerador de cloro, na minha opinião, como profissional de manutenção, ele é o melhor amigo do piscineiro. Porém, ele tem que ser analisado com cuidado. O pH dele tem que controlar. Mas o porquê, que eu vou pontuar o porquê. O gerador de cloro, ele pega o sal, converte em cloro, de uma forma muito mais natural do que você pegar um cloro multiação ou não e aplicar na água, que tem subprodutos. A evaporação só vai levar o H2O, ou seja, só a água. Todo subproduto que você colocou daquele cloro vai se manter na água, criando saturação. Essa saturação muitas vezes são medidas através de TDS, medidores de TDS que são total de sólidos dissolvidos. Gente, se eu tenho um subproduto no cloro e eu estou superdosando, o que eu estou fazendo? Por que o gerador de cloro se torna um parceiro ideal? Porque ele não está trazendo subprodutos, André. Ele está em contínua produção, mandando a dosagem necessária para manter estabilizado o cloro. Só que ele não está alimentando a saturação. Porque ele simplesmente pega o sal existente na água, converte, coloca em cloro, depois esse cloro se converte novamente em sal e volta todo o processo. Eu acho que a gente, falando de cloro, pode citar uma coisa bem importante para as pessoas que acho que gera um sofrimento, até para quem tem um gerador. A gente comentou muito esses dias que o gerador de cloro funciona bem? Depende. Por quê? Ele tem que estar aliado a uma boa instalação, um bom dimensionamento e se complementar com alguns outros tipos de produtos para que a coisa vá bem, né? E eu costumo usar uma analogia do Superman para falar do cloro, né? Que o cloro é um agente sanitizador muito potente, né? Muito poderoso. Só que se ele não tiver, né, um ambiente adequado para que ele possa exercer esse poder, essa força, ele fica fraco e ele não consegue agir, né? Então é a criptonita, né? O Superman talvez o super-herói mais forte, né? Mais poderoso que nós temos aí. Mas quando tem uma criptonita, uma pedrinha desse tamanhozinho assim, verde do lado dele, ele se torna mais fraco que um bebê, né? E isso acontece com o cloro. Então o que pode ocasionar isso? O pH descontrolado, os raios solares, né? Tem vários fatores que podem diminuir essa potência do cloro. E quando eu diminuo a potência, eu preciso fazer o quê? Adicionar mais cloro, né? Então, quando eu tenho um desequilíbrio no motor de um carro, onde ele não consegue me entregar o torque ideal, a quantidade de HP ali que eu gostaria, eu coloco mais combustível. Por que os motores atuais gastam menos combustível hoje? E são mais potentes do que os antigos? Tecnologia, né? Entendimento do que está sendo feito ali. Antes a gente tinha motores ali 5.0 litros que rendiam 150 cavalos de potência. Hoje nós temos motores... motor de Fórmula 1, por exemplo, é 1.6 litros. Motor 1.6 que chega a quase 1.000 cavalos de potência. Você sabia que o motor de Fórmula 1 é 1.6? Rapaz, novidade para mim, não sabia não. Então, assim, isso é eficiência, isso é tecnologia, isso é estudo, né? Isso é evolução. E é isso. O cloro na piscina, ele vai agir de maneira muito eficiente desde que ele esteja num ambiente controlado para que ele possa atuar. Senão tem que colocar mais cloro, mais cloro, mais cloro. O que a gente quer fazer? Reduzir o cloro, ter menos agentes
químicos na água. Na verdade, você não precisa de muito cloro para desinfectar a água. Você precisa da quantidade certa. Quando você começa a superdosar, porque alguma coisa está descontrolada. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, né? Porque é uma novidade para o brasileiro, mas tem um cara invisível lá dentro, que você acabou de falar de criptonita, eu uso muito esse termo. A criptonita vai alimentar o nosso principal inimigo, alga. A alga, ela vai fazer com que você perca potência no cloro. E aí a gente vai usar remédio para combater essa alga. Só que até então os remédios aqui no Brasil não eram remédios que resolviam na raiz do problema. Eles davam um nocaute no cara, o cara apagava por um período e depois ele voltava com toda a força total. Então, eu quero falar isso porque o cloro, gente, gerador de cloro não funciona, né? Primeiro eles falam que não funciona. A primeira posição do cara é não funciona. Tem uns que não funciona mesmo, né? Com certeza, mas isso aí marca. Mas vamos falar exatamente. assim. Basicamente, se a gente... Vou colocar que só tivesse um gerador bom de cloro. Pô, ele não funciona, André? Você tá vendendo gerador de cloro aí. O que você tem percebido? Pô, você visita um monte de lugar. Você falou assim, André, ano passado eu vendi centenas de gerador de cloro. O que aconteceu com os problemas? Que, na verdade, não era um problema, né? Me explica um pouco melhor essa história aí de... Então, na verdade, o sistema de eletrólise salina, né? Muita gente conhece como mineral pools, tem vários nomes que o pessoal dá aí no mercado e tal. Tratamento com sal. Ele é o único sanitizador automático, né? Automatizado, autônomo, né? Ele não depende de outros agentes ali, outros produtos, equipamentos com ele. Por exemplo, o ozônio depende de ter o cloro. A lâmpada UV precisa também do cloro na água. O gerador, como ele já gera o cloro, ele se torna autônomo, né? Então, eu não preciso ter mais coisas ligadas a ele para que ele possa fazer o trabalho que é, né, adicionar o cloro na água na medida que é necessário e tudo mais. Agora, eu preciso garantir, sim, que esse cloro possa agir de maneira correta, né? Então, hoje a gente tem problemas nas piscinas, que a gente fala do câncer, né? A gente precisa retirar esse câncer, as pessoas estão doentes, todas estão com problema. E eu usei a analogia dos motores aqui, né? Como eles foram evoluindo e muito veio através da adição de potência, que é o turbo, né? Que ele vai melhorar ali a entrada de ar para dentro da câmara de combustão, aquela coisa toda. E hoje nós temos um turbo, Sim, né? Para adicionar na piscina, né? Para potencializar esse agente principal que nós temos, que é o cloro. Então tem produto exato para poder fazer isso, para que ele possa ficar mais eficiente, mais potente, agir da maneira correta, sem grandes alterações na água, como o pH que você citou, né? Que é um fator que acaba ali com a potência do cloro, né? Reduz demais a eficiência do produto. Então a gente chegou, né? Não agora, né? Isso já existe, como falo aqui há um bom tempo, mas chegou no Brasil a chance de você resolver todos esses problemas, né? E você precisa saber disso. A nossa missão aqui é levar para você isso tudo. Porque isso é uma coisa de livro. Exato. Fontes. Exato. Profissionais, assim, que dedicaram vidas para estudar um elemento chamado água. E não é aqui eu, o Adriano, você falando isso como se a gente tivesse inventado. Não, isso já tem 20, 30 anos sendo utilizados em formas de tratamento de água ou em tratamento de piscina. Por isso que eu mencionei, nós somos apenas uns mensageiros. A gente está trazendo a informação. Porém, é uma informação fidedigna, é uma informação precisa e ela vai fazer a diferença. Né? Então, porque por exemplo, isso vem de uma base de estudos. Que não tem inventor, né? Fique bem claro. Ninguém aqui ninguém tá Santos Dumont, Thomas Edison. Não estamos para criar isso. Acho que tipo, o mercado de piscina, a indústria já está bem avançada. É só a falta de olhar para os lugares certos. Nos Estados Unidos tem um curso chamado CPO, que é Certified Pool Spa Operator, que é o cara que opera piscinas coletivas. E ele é obrigatório de ter esse curso. E dentro do curso tem todas essas questões que incomodam o cloro, vamos dizer assim, que afetam o poder efetivo do cloro. E um grande vilão ali, que a gente vai falar agora, eu quero falar para você acordar, sair dessa comodismo aí. Existe um vilão invisível. Ele não é visível a olho, mas ele cria algo visível depois para você. O retrabalho, aquela coisinha verde
que a gente sabe muito bem o que é. Gente, isso se chama fosfatos. Está em livros comprovados. Em 1970, 80 foi estudado fosfatos, entenderam o porquê que eles contribuíam para algas, que eles são os principais. Ele é o alimento principal para a alga. Então, André, você já ouviu falar de fosfato? Eu já ouvi falar, né? Porém, eu não tinha, assim, a ideia real do quanto que era importante tirar esse cara da água. Né? Todo mundo sabe que qualquer ser vivo precisa de alguns fatores para poder sobreviver, né? Nós precisamos de ar, água, alimentação. Só que alguns elementos que podem ser quebrados da cadeia pode ser fatal, né, para a nossa sobrevivência. Então a gente consegue ficar vários dias sem comer, até alguns dias sem beber água, por exemplo, mas sem respirar a gente não consegue ficar por um certo tempo e acabou, né? Então a alga ela até pode ficar ali sem aquele sol intenso, ele não precisa de pouco sol, pode ficar sem outros elementos, mas sem alimentação ela não pode, porque se ela perder a alimentação, realmente ela não vai conseguir sobreviver. Então foi nesse ponto que não vou falar que é o pulo do gato, porque assim, já é uma coisa estudada há tempo, já é uma coisa, né, cientificamente comprovada, mas que está sendo revelada, né, para as pessoas aqui no Brasil, principalmente neste momento, né, pela UPI, que trouxe a informação de caras que já estão presentes aí no mundo fazendo esse trabalho há um bom tempo. E quando ele falou, talvez hoje o principal problema das piscinas hoje, que faz com que você tenha que ter esse tratamento agressivo, que tenha que ter esse movimento, né, químico na água tão intenso, é essa alimentação que gera esse acúmulo de alga em demasia. Né? Eu vi ontem, né, viajando um pouquinho ali, fazendo minhas análises assim do mercado, a grande maioria fala muito questão de tá chovendo muito. O Brasil inteiro afora tá chuva descontrolada. Aí o pessoal fala, aumenta o residual de cloro, entendeu? Ajusta o pH aqui ali, tá certo de certa forma, mas aumentar quanto? Pô, muita gente tá botando cloro lá para cima. Ah, vou voltar daqui 3, 4, 5 dias essa piscina, que na verdade está errado, ele tem que ter uma entrada de cloro contínua para não ficar tendo essa volatilidade de sobe e desce. Mas o que eu quero dizer é, gente, não é aumentar o cloro, é você tirar o vilão que alimenta a alga. É fazê-lo performar melhor. Exato. Mais ou menos, é a questão de tratar na causa. Você tira o câncer, Adriano, olha só, gente, você ficou doente, você vai no médico, toma um remédio, resolve. Agora, você vai ficar tomando remédio toda hora para poder você prevenir esse câncer de voltar? É isso que me assusta. Pô, calma aí, eu tô colocando cloro, volto semana que vem, mesma coisa. Volto semana que vem, a mesma coisa de problema, aquela algazinha crescendo ali. Ah, choveu, deu um probleminha na água. Será que não tem um problema a mais que está acontecendo ali dentro? O mundo perfeito não é mais polícia, né? É que cresçam menos bandidos. Que se desenvolvam menos bandidos. É dentro da educação, você saber informar. Então, assim, eu poderia muito bem aumentar a dosagem de cloro, mas sabemos que o cloro vai afetar outros parâmetros. Mas a ideia dos cientistas é entender o porquê desse aumento gradativo de cloro. Hoje de manhã, eu recebi uma ligação de uma cliente que falou assim, eu tô colocando cloro e minha piscina não tem cloro residual. Ué, é fácil. Vamos analisar outras áreas. Por que você continua colocando cloro? Olha, na boa, eu vou deixar você falar, porque senão eu vou ficar puto aqui. Porque eu fico nervoso com um negócio desse, porque a galera acha que é só assim, mete cloro, mete algicida, bota clarificante, Porra, e depois um tiro no pé, porque tudo satura, fica horrível a piscina, não fica boa, porque a gente tem que saber dosar. Mas me dá uma ajuda aí, André, pelo amor de Deus, você visita mais piscina do que eu. Cara, o que eu gostaria, e eu acho que vai acontecer, é que nos próximos episódios desse podcast, sentem aqui pessoas, né, que possam assumir o erro, sabe? Dar o testemunho do que vinham fazendo há alguns anos e depois da transformação, fale dos resultados que estão obtendo, né? A gente tem grandes aí profissionais nesse mercado que talvez estão errando não porque são pessoas ruins ou porque estão enganando, porque realmente não sabem. E estão acreditando naquela história contada
Opa! Então, já é uma história contada há muito tempo, há muitos anos. E claro, né? A gente ouvindo aquela mesma coisa, né? Vendo meu avô, vendo meu pai, você vai tratar aquilo como uma verdade absoluta. É normal. E você às vezes não tem culpa de seguir nesse caminho, né? Mas quando você, obviamente, entende que existe um problema ali, né? É humilde o suficiente para aceitar que se você tem que mudar, você tem que buscar resultados diferentes. E não existe, né? Resultados diferentes se não fazendo sempre as mesmas coisas. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo concorda, né? Sem dúvida. Você não vai chegar a mudar a sua vida, a sua alimentação, a sua saúde, se você continuar do mesmo jeito, né? Vivendo da mesma forma o tempo inteiro. E a gente passa por esse momento, né? De pessoas hoje que são relevantes no mercado, que são conhecidas no mercado pelo trabalho de tratar piscinas, entender e ter a humildade de falar, peraí, eu preciso mudar. Eu vou ser um dos primeiros a encabeçar essa causa. Eu vou ser um dos caras que vai ajudar nesse processo. Você vai ganhar muito com isso. Você vai ganhar muito com isso. Porque eu analisei muito durante um período a entrada dos carros elétricos no Brasil. Tinha muitos mecânicos que só falavam mal. Em vez de ir lá aprender sobre o carro elétrico, ele queria fazer com que o cliente não comprasse um carro elétrico. Então, assim, uma mentalidade muito pequena, né? Muito, 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 muito pequena. Ah, isso não presta, isso não vai dar certo. É o medo da bateria, mudança, né? O medo da mudança. E outros aproveitando o momento para desenvolver, aprender, começar a mexer. Ah, vai dar problema? Beleza, eu vou arrumar, né? É oportunidade. E quanto mais gente para arrumar, mais barato vai ficando. Quanto mais gente para entregar serviço, mais barato o preço diminui. Só que os primeiros vão beber água limpa, né? Cara, a água limpa tá ali para tudo que está se iniciando, né? Esses primeiros profissionais que chegam ali conseguem ter melhor aproveitamento, conseguem melhor entendimento, conseguem ser mais respeitado, vira referência. Então, assim, não perde o time. Não perde o time. O André, a gente sabe que a Magister, né, agora, né, já nos últimos meses aí, principalmente, você tem um projeto aí para 2026 de atuação, onde você está aumentando o teu portfólio de serviço e produto. Fala um pouquinho da gente disso aí. Eu falo principalmente dessa questão, por que você tá indo para esse outro nicho também, que é a questão... Fala um pouquinho pra gente, vai. Cara, a gente quer fechar o cerco. A ideia é fechar o cerco, né? A gente tá falando aqui de tratamento de água, pô, que é muito importante, porque sua piscina tá com produto químico, sua piscina tá sem produto químico, sua piscina tá toda infectada ali, com um monte de bactéria, de vírus, de um monte de coisa. E tem um problema também, que a gente não fala muito, que é tão importante quanto, que é a perda de água da piscina, né? Tudo que eu tenho que fazer na piscina para fazer uma limpeza boa, tal, eu tenho que jogar água fora. Gente, que absurdo é esse, né? Você já calculou a potência da sua motobomba, o tempo que o cara fica drenando essa água para fora da piscina, o quanto você tá jogando de água embora, né? A gente se preocupa aqui, tem que fechar a torneira quando vai escovar o dente, tem que se preocupar mesmo. Eu não posso tomar um banho de mais de 20 minutos, tem que ser 15, 10 minutos, ser eficiente, chuveiros menores, duchas menores, equipamentos mais eficientes e tal, para reduzir o consumo de água. E tem alguém na sua piscina lá, nesse mesmo momento que você tá fechando a torneira, quando você vai estar escovando o dente, jogando tipo 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros, 10, 15, 20 mil litros de água embora. Você calcula isso agora, você toma um banho em torno de 8 litros por minuto. É um banho aproximadamente 10 litros por minuto. Aí você calcula ali num banho de 10 minutos, você vai usar 100 litros de água. Quantos banhos em uma aspiração drenando o cara tá jogando embora ali? E você tá preocupado com 2 minutos que seu filho ficou ali no chuveiro a mais e tal. Você nunca pode pensar nisso? Isso tem que acabar. Porque isso, além de ser um problema sério, né? Passa a ser até um crime ambiental. Tem muitos lugares que já é proibido. Essa aspiração convencional e tal. Então, pessoal, hoje tem equipamentos para isso. A gente quer levar, esse ano de 2026 vai ser para isso. Fechar o cerco. Não ter mais motivo para você fazer coisa errada, né? Mas eu tenho... Não, você vai ter o filtro que retém essas partículas. Mas como é que eu limpo esse filtro? Você vai limpar esse filtro com uma quantidade de água pré-estabelecida ali, porque você não vai ter que ficar, né, drenando a piscina inteira. Mas como é que eu vou fazer se eu não tiver o robô específico? Você vai ter um sisteminha lá, a gente vai mostrar um produto para você que você consegue fazer essa aspiração também sem jogar água fora de maneira manual, né? Como se fosse ali uma aspiração convencional. Então, assim, não vai ter por onde correr. Não vai ter o porquê fazer essas coisas erradas. Mas olha que legal que você falou. Isso está gerando mais oportunidade para profissionais que estão buscando se profissionalizar. Profissionais que estão acomodados, que estão
lá sentado na cadeira, só esperando alguma coisa, um órgão público acontecer, vai fazer o quê? Vai perder espaço. Eu digo isso, gente, não fique com medo da tecnologia, de uma filtração de melhor qualidade, um sistema de alimentação de cloro mais bem feito. Isso, na verdade, vai trazer um posicionamento para você, profissional, que vai te ajudar a entender o valor. Você não está criando dependência pelo preciso desse cara para corrigir o problema. Você está criando dependência eu preciso desse gestor porque ele está cuidando da minha piscina, ele está deixando minha piscina sempre boa. E com isso gerando as economias. Quando eu falo economia, não é só financeira não, tá? É economia do seu tempo, economia da dor de cabeça, sabe? É assim que a gente tem que pensar. E você falou filtro. Filtro. Quantas piscinas a gente já ouviu falar que não tem filtro? Como? Para. O que é isso, gente? Piscina sem filtro não é piscina. 2026? Não existe piscina sem filtro. É um criador de dengue, né? Tá louco. O cara tá com... Desculpa, sem filtro não é piscina, tá? Piscina que não tem filtro não é piscina. Você conhece filtro, né? Muito bem. Sim. A gente falando essas coisas que são mais bizarras, assim, né? E a gente vai lembrando de muitas situações que a gente vê aí pelo mercado e tal, que acontecem. E aí talvez o pessoal que tá assistindo a gente pode se perguntar, né? Cara, mas e aí? Como é que eu vou saber realmente se a piscina tá segura pro uso? Se as coisas foram feitas de maneira correta? Isso também existe. A gente vai pregar para que você tenha o número ali, a informação instantânea quando você for usar a sua piscina. Existe medidor de URP, né? Que vai calcular ali a capacidade de oxidação da tua piscina, quanto que ela pode, né, oxidar de matéria, se ela está segura para poder, né, conter tudo que tem de mal dentro da sua piscina. Você vai poder acessar isso de maneira rápida, fácil, através de uma escala de número ali. Você vai saber que dentro daquela escala de número você está seguro, né? A Magister, há um tempo atrás, né, a gente tem esse projeto aqui, por questões aí do mercado e tal, a gente adiou um pouquinho isso, mas a gente tem uma ideia de abrir uma academia de natação na nossa cidade, né, em Jundiaí. Eu quero, eu tô junto. E o foco dela, né, o slogan ali, vai ser academia que possui o melhor tratamento de água do Brasil, e isso vai ser mostrado para as pessoas simultaneamente ali do uso. Ele vai estar usando a piscina e vendo instantaneamente o que está acontecendo com a água. Como é que está o tratamento, como é que está a temperatura, como é que está o pH, através de um telão, de um visor, um painel de LED, dados em tempo real. O nome foi perfeito. Foi perfeito. Isso aqui, ó, vou mostrar uma coisa aqui que eu tenho até em piscinas, ó, mostrando o ORP, o pH, basicamente uma telinha que você tem na palma da mão. Já existe. É só agora a gente ter pouco menos de medo de mostrar para as pessoas que a gente consegue criar um ambiente mais seguro, assim. Visualmente, se você tivesse uma tela nessa academia que a gente vai participar, a OPI vai estar junto com você. Cara, eu tenho certeza que eu vou diminuir a reclamação, diminuir o risco da minha empresa, vou entregar uma qualidade maior. E, poxa, voltando até um pouco do filtro, o filtro tem uma participação gigante na qualidade, porque ele vai fazer a retenção de tudo que é trazido pelos usuários, a parte externa. Você presenciou isso na nossa piscina, né? Que tem um filtro de cartucho, que é um filtro que tem uma condição de captar essas partículas menores, sem a necessidade de um uso de um clarificante, sem a necessidade de um uso mais forte de algum outro produto para trazer. Conta um pouquinho da tua experiência em entrar nessa água e poder sentir através de... Pô, a gente tem um tratamento de antecipação nessa piscina, tem um tratamento de consistência, tem uma filtração superior. Relata um pouquinho o que você percebeu e como que a gente consegue replicar isso para as pessoas perceberem a saúde da água. Sim, falando um pouco sobre casa de máquinas, né? Que é um ponto bem importante. Eu acho que tem que existir um hábito, né, das pessoas buscarem saber a informação de como é que essa piscina está sendo tratada e da onde que tá sendo feito isso, né? Então a ideia até nessa academia, voltando a falar um pouquinho dela, é ter a casa de máquina visível para as pessoas. Igual no restaurante tem a cozinha visível. Não, aquela casa de vidro, né? Tipo aquela casa de vidro. Você vai no restaurante, hoje é até lei, né, em alguns lugares, em alguns municípios, que a pessoa consiga
ver a cozinha ou ter acesso fácil à cozinha, assim que ela quiser, em qualquer momento, para ver como é que está sendo feita a preparação dos alimentos. E nada mais justo que o usuário de piscina poder entrar na casa de máquina para ver como é que está ali a situação, né? Tipo de filtro que tem, se tem sistema de higienização automática, se tem sistema de tratamento realmente eficiente. E o que você falou em relação à parte de filtração, cara, é uma das mais fundamentais ali, né? Você conseguir efetivamente reter as partículas, fazer a filtração, o nome é filtração, então que seja filtrado tudo que tem de resíduo ali na piscina, consiga ser contido, né? Esses resíduos, essas moléculas, essas partículas, que seja, e que eu possa depois, obviamente, eliminá-las de maneira segura, né? E sabe o que isso vai gerar, André? Redução nos químicos. Exatamente. Menos necessidade de ficar aumentando o teu cloro. Preciso resolver esse problema. O 70, 20 e 10 lá, ó. 70, 20 e 10. Você escutou bastante isso aqui nos últimos dias. 70% da qualidade da piscina são equipamentos bem feitos, bem projetados, condição colocada correta para aquela piscina, fluxo de pessoas e tudo mais. 20% produtos químicos, ou seja, eu não preciso. Muitos aí falam que eu quero uma piscina rápida, eu tenho um produtinho aí mágico, faço ela ficar maravilhosa, mas não tá boa, tá? Esses 20% eu quero dizer que não é tão necessário aquele químico exagero. Então, hoje no Brasil eu falo que é 30, 70. 30% é o equipamento, 70% é o químico na visão do cara. Tá errado. Então os 20% são químicos e 10% é a gestão. É o monitoramento. Mas não menos importante do que os outros. Sem ele nada acontece, né? Vai ajustar o resto. Acontece. Então a filtração, como a gente está comentando aqui, ela vai fazer a grande parte da remoção dessas partículas. E vai fazer que sua água fique muito mais pura para você poder. Isso eu quero entrar numa pergunta que mandaram aqui, ó. Qual é o maior inimigo hoje da Magister Aquecedores? Você instala tudo bonitinho. Eu acho que alguém que conhece você está falando isso aqui. Você instala tudo bonitinho e quem que mais te traz dor de cabeça hoje? Porque você faz tudo certinho, você instala, beleza. E o que ele quer dizer é o seguinte: quem te atrapalha nessa ponta aí? Ah, cara, com certeza é o profissional, né, que cuida da piscina, às vezes, do cliente, é o que traz a maior dor de cabeça. Não exatamente falando no uso dos equipamentos, mas pela falta de conhecimento e até danificar o equipamento. Mexendo de maneira incorreta, fazendo os procedimentos corretos. Já aconteceu muito, né? Então, a ideia é que, assim, as pessoas sejam capacitadas, né? Que elas possam melhorar o processo ali do trabalho delas dentro da casa de máquina, principalmente, né? Porque a gente estava falando até agora há pouco de uma situação ligada à água, especificamente falando de tratamento, e tem a parte também, obviamente, dos equipamentos. Então, o piscineiro, né? O cara que está ali cuidando da piscina, seja ele um zelador de um prédio, o próprio consumidor, o dono da casa, tal, ele tem que entender qual que é a função de cada equipamento que está na casa de máquina dele, né? Por exemplo, falando de filtração, a nossa ideia é que, poxa, todos os filtros pudessem ser de cartucho, pela melhor eficiência e tal. Mas a gente está falando de uma galera aí que usa a mesma areia há 10 anos. Nossa. Será que tem areia? Nunca trocou areia. Porra, precisa trocar? Será que tem areia? Eu escuto falar que as pessoas dizem que tem que trocar a cada 2 anos. Tá errado isso. Nos livros que eu estudo, cada 1 ano no máximo. E Sim. depende muito do fluxo dessa piscina. Exatamente. A questão, piscina comercial de muito fluxo, você tem que, não é o mesmo tempo, né, de troca. O André, o que é automatizar uma piscina? Né? Acho que é bem importante a gente trazer isso de uma maneira ainda mais clara e simples, né, para as pessoas. A gente falou o De Paula comentou agora, 70%, né, são os equipamentos, 20% produto químico, 10% é o monitoramento, ou seja, a gestão humana. O que é automatizar uma piscina? A gente pensando numa piscina, num processo ideal. Automatizar, trazer qualidade. O primeiro ponto é isso, trazer qualidade. Para o usuário, né? Qualidade para a pessoa ali que está cuidando da piscina, né? Praticidade, eficiência
segurança, né, nos processos. Então, eu ganho segurança nos processos. Então, quando faço uma automatização ali, eu garanto que esse gerenciamento esteja sendo feito de maneira mais intensa, né? Dentro do período correto, falando principalmente da questão do tratamento com sal, né? Então, assim, sei que naquele horário, durante aquele tempo, todos os dias, eu vou estar colocando o principal produto que eu preciso para a piscina, que é o cloro, né? Para, obviamente, manter a piscina livre de bactérias, de vírus e por aí vai. Então, assim, quando eu faço esse processo, tanto na questão do cloro, do pH, a minha filtração, obviamente, tem que ter uma automatização e, por incrível que pareça, muitas piscinas, não são poucas, gente, muitas piscinas, não estou falando de uma minoria, estou falando da maioria, não tem nenhum timer na filtração. O cara filtra aí uma vez por semana. O cara vem aqui, liga o filtro, quando ele vai embora ele desliga, quando ele volta ele liga o filtro. É assim, esse cara é chamado de profissional de piscina, de piscineiro. Caramba, desculpa, bicho, profissional, isso eu fico puto. Esse cara, ele é um sacana, né? Um Zé Ruela. Exatamente. E isso não é um caso isolado, gente, não é uma coisa que acontece, aqui e ali eu vejo um caso assim. Não, é direto. O nosso técnico entra na casa de máquina, como é que o senhor faz a filtração aqui? O cara vem aí e liga de vez em quando. Mas você sabia que todo dia que tem que filtrar a piscina? Não, tal. Aí vem alguém ainda e bate de frente com o técnico. Você não sabe o que você tá falando? Faço isso minha vida inteira. Trato das piscinas de todo mundo do condomínio aqui, ó. Aqui tem 120 casas. Eu trato das piscinas de todo mundo aqui. Faço a mesma coisa em todas as casas. Aí você fala, Jesus. Eu nasci Aí você já começa a pensar num caso policial, né? Porque é grave, o cara não tem nem noção da gravidade das coisas que ele tá fazendo. Tem isso que não se preocupa, cara. É uma lombriz que trata a piscina, é o zelador que nunca viu nada sobre químico que trata a piscina. É o caseiro. Não que essas pessoas não possam fazer isso, tá? Elas podem fazer isso. Todo mundo tem o direito, mas ela tem que passar por um conhecimento. Desde que ela entenda o que ela tá fazendo, né? Cada piscina, como eu falei, tem um DNA, tem uma forma de ser usada, a temperatura que é utilizada, a quantidade de pessoas, a coberta, é aberta, usa capa, não usa capa. Uma infinidade de situações que vão definir um tratamento ideal para aquela piscina, né? Mas, cara, tá muito banal. Né? Quantas ligações você recebeu no caminho de cá? De donos de academia falando que tem agora clientes querendo entrar na casa de máquina para entender o que está acontecendo? A gente até chegar aqui demorou uns 15 minutos. Foram três proprietários de academia preocupados, né? Porque estavam recebendo questionamentos dos alunos, das famílias. Imagina só, quantas academias vão dar aula para bebês, para crianças e tal. E essas mães, esses pais, como é que estão agora pensando, né? Cara, onde eu tô colocando meu filho? Em que água que meu filho tá entrando? Em que ambiente que meu filho tá entrando? Né? Se o cara não se preocupa com a água da piscina dele, você acha que ele tá preocupado com seu filho aprender a nadar? Se ele vai evoluir na natação? Será que aquele profissional tá sendo bem pago, cara? O cara não tá preocupado com a qualidade da água dele, que é o que traz os clientes dele. É o mínimo, cara. O restaurante, a mínima preocupação é com a comida, a qualidade da comida. Se o cara tá nem aí pra comida. Mas o problema que a gente está vivendo, a gente teve que esperar alguma situação crítica acontecer, vários casos de segurança, de maltratamento na piscina, para gerar essa indignação e as pessoas começarem a acordar. A gente está aqui fazendo esse podcast, mas a gente sempre prega isso em todos os momentos que a gente está numa piscina, sobre a questão da segurança, né? A questão de como você vai manusear os químicos, como você vai lidar com toda essa situação de entrada de usuário, para manter água. A água é um condutor. Ela vai conduzir tudo que tiver ali naquela água. Então, se você estiver tratando ela mal ou bem, ela vai te mostrar isso. Assim, André, a gente está falando de uma situação que aconteceu por conta de química, né? Da piscina e tal. Foi recente. Mas quantos e quantos casos acontecem o tempo todo de crianças presas aí em ralo de fundo, né? Exato. Em aspiração... Cara, capas térmicas eu já vi crianças, animais caindo, entendeu? Piscinas que não respeitam nenhum padrão normativo para sua construção, né? A gente, graças a Deus, ainda consegue intervir em alguns momentos, chegar em alguns lugares e falar, cara, tem um problema aí, ó, tem que arrumar isso aí e tal. O cara tira uma bomba de meio CV, coloca de 1 CV e meio sem nenhum tipo de parâmetro. Aquilo vai aumentar a pressão de sucção, vai aumentar a velocidade da água nas tubulações, pode gerar um acidente, né? Um retorno, Eu vou falar uma coisa aqui pra né? vocês, cara, que foi uma das coisas mais sérias que eu já vi
durante todo esse tempo que eu tô trabalhando com piscina. Tem um hotel que foi inaugurado recentemente de uma empresa muito famosa, muito mesmo. Não vou falar cidade e tal, porque eu não quero criar nenhum tipo de problema aqui pra gente. E nem pra eles também, porque eles foram atrás de cuidar depois do alerta que nós fizemos, né? Cara, a inauguração ali, tinha sendo inaugurada há 15, 20 dias. É um baita empreendimento. A gente foi chamado lá pra poder fazer o aquecimento da piscina. Uma piscina gigante. Tinha uma parte da piscina que tinha 3 metros de profundidade. Assim, uma piscina grande, antiga, reformada. Com apenas um ralo de fundo. 8 motobombas fazendo a sucção dessa água pra filtração. Eu juro pra você, fazer um redemoinho na superfície assim, ó. Meu Deus do céu. Um redemoinho, cara. Eu tava indo pra casa de máquina dos caras, eu olhei e falei, cara, que é aquilo ali, cara? É, porque só tem esse ralo aí, as motobombas estão ligadas, aí é muito forte a sucção, faz esse redemoinho aí. Com um ralo lá, sem o dispositivo de antipressionamento. Parecia um ralo de quintal de casa velha. Sim. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, cara. Eu tô tremendo. Eu tava tremendo. A piscina tava lotada, cara. Só mergulhando assim, ó, tal. Falei, cara, desliga pelo menos a metade dessas motobombas. Agora. Mas por quê? E por incrível que pareça, eu vi isso daí uma semana depois do acidente que ocorreu lá no hotel em Campinas, que a menina tinha sido presa lá no dispositivo de aspiração da cascata. Gente, uma semana depois, os caras estavam cagando. Desculpa o termo, gente. Foi uma situação tão grave como essa. Num hotel muito famoso, certo? Os caras correram lá na casa de máquinas, desligaram as 4 motobombas, o redemoinho parou. A água ficou limpa. Falei, cara, mas que ninguém vai até esse fundo, é muito fundo aí. Ai, Deus. Ninguém vai mergulhar até lá, por isso que a gente fica meio tranquilo e tal. Um dos caras da manutenção falando, cara, o cara vai mergulhar até lá. Lógico que ele vai. E muita cheio de gente que sugado sabe, também. Tem cheio de gente aqui que sabe nadar bem e tal. O cara vai querer usar a piscina como um todo. Ele não tá aí pra usar. Vai mergulhar, vai até o fundo, vai brincar com alguém, uma competição, de pegar alguma coisa no fundo, você não sabe. Entendeu? Como é que você pode garantir, cara? Certo? Aí reduziram metade das motobombas, reduziu essa pressão ali, né? A força da sucção. E pelo menos aliviou, né? Porque o cara ia ser. Mas não resolveu. Do meio da piscina ele ia ser tragado pra baixo, né? Então, a gente tá falando aqui de algumas situações específicas, mas a gente tem vários. Pessoas que tomam choque dentro da água. Teve um caso, há pouco tempo. Sim. Foi aonde? Uma menina, uma filha e uma mãe na pousada. Exatamente, foram executados dentro da piscina. É. Cara, aqui cuidado está sendo feito pra essas piscinas. Tá totalmente largado. Eu entro em casas de máquinas, pessoal. Que assim, a gente começa a entrar e já sai. Com medo de sofrer um acidente lá dentro. É fio passando pra todo lado, é tudo descontrolado ali, tudo bagunçado, encanamento vazando. Então essa é a situação da maioria das piscinas no Brasil hoje. Cara, olha só, você pontou um negócio que eu vou ter que levantar essa dor aqui. Que economia burra, né? Que eles estão fazendo. Uma economia burra. Eles não economizam numa comida boa, não economizam naquela cozinha exemplar, não economizam numa estrutura linda para o usuário vir ali e curtir o hotel, né? Eles economizam no lugar que todo mundo vai visitar o hotel pela piscina. Você percebeu isso? Ninguém quer ir num hotel e não entrar na piscina. Mas essa questão que está sendo levantada, eu chamo de maior burrice do gestor da piscina. O cara aceitar isso. Mas será, André, que eles aceitaram por quê? Me explica de onde você imagina, porque para mim eu não consigo imaginar, porque eu tenho conhecimento suficiente e eu não consigo aceitar isso. Agora, me explica, me ajuda a entender essa economia burra que eles fazem. Cara, eu acho que muito vem da cultura, né? Já falei disso. Existe uma cultura podre no Brasil quando se fala em piscina. Podre. Totalmente podre. Que vem mudando, graças a Deus. Ela vem mudando, mas tá muito devagar. E ainda com muita resistência, né? Então, quando a gente vê um caso desse, como por exemplo, essa piscina que eu citei lá, com 8 motobombas, um ralo de fundo ali, sem dispositivo de proteção, e todo mundo achando normal aquilo, é porque deve ter outras piscinas parecidas e até agora não aconteceu nada e é beleza, né? O cara, manutenção, ele não teve orientação que eu passei pra ele lá, naquele momento, nunca na vida. E o cara faz isso há anos, anos e anos. Só que em 5 minutos eu expliquei pra ele por que tinha que mudar e o que ele poderia gerar de problema, né? E o cara mudou de cor. Quando eu comecei a citar pra ele o que poderia acontecer. O gerente do hotel mudou de cor. Pô, mas por que tá assim, então?
Quem que é? Aí começar atrás dos culpados, né? Não, mas será que temos que fazer isso? Será que a gente tem que ir atrás dos culpados e começar a fazer eles pagarem por isso? Isso com certeza. Não que eu queira ser o policial das piscinas aqui, mas eu acho que é a questão a ser levantada. Precisa mesmo disso ou a gente vai começar a internalizar isso de uma forma a entender que estamos colocando em risco todo mundo? Porque piscina é lazer, piscina é vida. Exatamente. Não vai parar de crescer piscina, André, com esse calor desumano que está acontecendo na Terra. As pessoas cada vez mais. Quem não tem piscina, sonha em ter piscina. E é assim. Agora, é um pesadelo se você não tem o conhecimento e um profissional, uma empresa para poder te guiar. Exatamente. Hoje a gente tem piscinas cada vez mais modernas, que tem mais dispositivos. Então, o cara tem uma hidro, o cara tem cascata, o cara tem borda infinita. E ele coloca ou várias motobombas ou uma motobomba potente para poder tocar tudo isso, né? Mas como é que tá o dimensionamento da tubulação dele? Será que ele respeitou as normas? As distâncias entre os ralos? A capacidade dessa piscina Existem normas? Existem normas. Então, assim, é preocupante, porque é cada vez mais potência de sucção, mais bombas, mas e a segurança para os usuários? E vamos dar uma dica para esse pessoal aí, Adriano e André. Dá um conselho, tá? Me ajuda aí. Porque como é que você vai filtrar um bom profissional para cuidar da sua piscina? Cara, eu acho que a palavra é única e atravessa o tempo, né? Especialista. Procura um especialista. Mas tente saber sobre esse especialista. O que levar em conta para esse especialista ser um especialista na sua ponto de visão? Pré-requisito dele. Eu vi que você tem até um post lá bacana, né? Mostrando o tanto que você investe em educação no seu time, né? Eu acho que um ponto que de repente pode ser um apoio para as pessoas terem uma certeza é procurar os fabricantes das grandes marcas, assim. Uma Fluidra, empresas grandes do mercado que nós temos aí, né? Procura uma recomendação dessas empresas. Poxa, eu tô aqui com os produtos da sua empresa para ser instalados aqui, eu tenho as motobombas, eu quero colocar da marca X, o filtro e tal. Me indica um cara bom para me ajudar nisso, a dimensionar esses produtos, a saber como é que eu vou instalar, em que posição, né? A ver se o cara que está construindo minha piscina está fazendo correto aqui. Eu cheguei em muitas piscinas e mudei tudo quando eu bati o olho. E o cliente tem a humildade, às vezes o cara que tá fazendo também tem a humildade de saber, pô, eu não sabia, tal, obrigado pela informação, tal. Não pode ser assim, não pode ser... O cara colocando o dispositivo de retorno no mesmo lado do dreno de fundo. Então, assim, às vezes coisas que não comprometeriam a segurança, mas que comprometeriam a eficiência da piscina, né? E outras que diretamente ligadas à segurança, né? Que a gente vai orientando, e sempre que a gente pode, a gente passa informação. Mas eu acho que buscar o fabricante é um ponto inicial, digamos assim, para você chegar numa empresa que vai executar o serviço na sua piscina de maneira eu vou além disso aí. Desculpa, Adriano, mas eu acho que a gente tem que buscar também perguntar para o profissional se ele tem alguma certificação. Buscar, de repente, um órgão como a ANAP para entender como que eu consigo filtrar um profissional qualificado. Tem aí hoje o COP, que é o curso de operador de piscina, que também direciona muito o público para, olha, gente, eu tenho uma certificação, eu consigo hoje te mostrar um profissionalismo diferente. Então, eu acho que o dono, o gestor dessa piscina, um condomínio, um prédio, que seja, um hotel, tem que fazer essa pergunta. Você tem uma certificação? Porque você tem. E a Magister possui, a ANAP emite esse certificado. Então, se você quiser perguntar lá pra gente, a gente tem certificado da ANAP, né? Bonitinho lá, que foi feito todo o treinamento. Do Senai, né? Senai, hoje, a Magister é uma das únicas empresas do Brasil, a gente mais 7 que possui um certificado do Senai em instalação, manutenção e dimensionamento em bombas de calor, né, para a piscina. Então, não tem outro caminho a não ser buscar especialização. E claro, não é buscar o especialista, mas entender também se esse cara realmente é um especialista, né, e buscar informações sobre ele. E dependendo dos equipamentos que você está colocando, um dos pontos que você pode utilizar é consultar o fabricante se ele recomenda esse profissional. Fora isso, né, falando já de tratamento de piscina e tal, é realmente buscar certificações, buscar onde esse cara tem o conhecimento necessário para poder questionar ele sobre o que ele está fazendo, né? Se ele tem a aptidão de falar para você o que ele está fazendo e o porquê que ele está fazendo, entendeu? Não é... Quando a gente vai brigar com o nosso cliente, a gente não só reprime, né? A gente reprime e fala o porquê que ele não pode fazer aquilo.
e você também começar a ser um fiscalizador. É isso que a gente também, nesse projeto que a gente está fazendo da Magister, é fazer com que o cliente, o proprietário da piscina, seja um fiscalizador do que está acontecendo na piscina dele, né? Questione, e também, se o cara não tem a eficiência ali, o equipamento certo para poder limpar a piscina, ele forneça. Ó, cara, você vai usar isso aqui, certo? Porque você não pode mais usar isso. Você tem que usar isso. É nesse ponto que a gente quer chegar. Olha só, nós estamos falando com um grande especialista, uma das maiores empresas, se não a maior empresa de aquecimento, que agora está migrando, né? Ou seja, ela está indo, trabalhando agora no entorno da piscina como um todo, não só na linha de aquecimento, e ele foi buscar informação. Ele acabou de falar aqui. Eu fui lá no SESI, eu busquei. Agora, por que vocês acham que ele tem o sucesso que tem? Porque ele está seguindo um padrão. É isso, gente. Seguir o padrão, é fazer o simples bem feito. A indústria tem padrão, Adriano? Boa pergunta. Ela tem normas. Ela tem regras. Boa pergunta. Só não segue quem quer. Quem não quer, quer dizer. Será que eles sabem disso, né? Todo mundo sabe, Adriano. O problema é que a gente faz vista grossa, né? As pessoas fazem vista grossa. O profissional que se qualifica e se chama de profissional, mas não sabe, né? Não sabe, vírgula. Ele tá lá 30, 40 minutos olhando o Instagram, vendo as menininhas, coisinhas, boberol lá dele, mas não tá investindo tempo em conhecer, aprofundar a leitura realmente de um livro bom, de uma referência boa. Tem vários profissionais qualificados aí que oferecem até serviço de mentoria que eu recomendo. Por que eu falo isso? Porque, gente, somos uma comunidade. A gente não é aqui o melhor ou o pior. Eu quero aumentar o sarrafo dessa indústria para poder dar segurança, tranquilidade para os usuários. Se a gente não acordar agora, é capaz da gente ter mais problemas como esse que aconteceu no jornal. Eu recebi de manhã cedo do meu pai, o cara que nunca na vida dele, eu imaginei que ele ia mandar de manhã cedo um WhatsApp para mim falando do acidente numa academia. Olha a gravidade do negócio, onde estamos chegando. Até quando você vai ficar esperando isso aí? Até quando? Um parente morreu, alguma coisa? Chega, cara. A piscina é lazer, mas ela tem que ter um profissional qualificado. Para 30 minutos por dia e começa a dedicar em leitura, em conhecimento. E para de ter medo do seu cliente. Porque o medo do seu cliente é você não ter conhecimento para poder chegar até ele e passar informação. E aí você fica oferecendo mais barato. Mais barato não é a solução. Eu cansei disso. Desculpa me expressar aqui, porque eu vivo isso há muito tempo. Passei por mais de 3.000 piscinas, André. 3.000 piscinas. 3.000 famílias, residências ou propriedades coletivas. Já cuidei da piscina da Marinha Americana, dos caras que prenderam Osama Bin Laden lá, até residênciazinha com um espazinho pequeno. E a minha indignação é: os donos de piscina querem o melhor. Todo mundo fala, mas o cara quer o mais barato. Mentira. Isso é mentira. Ele quer o que é mais seguro, ele quer o que é melhor. Porque existem hoje equipamentos apropriados para o seu bolso. Existem formas de você criar mecanismos de segurança que cabem no seu bolso. Você sabe disso, você tem tipo de aquecimento ideal. Você sabe para a piscina ali. Um que é mais econômico, um que é um pouco mais, sei lá, mais barato, mas vai gerar... Você sabe o que oferecer para o cliente. Porque você se especializou. A gente não quer transformar a sua casa de máquina no quartel da NASA, né? Não é isso. A gente quer levar o melhor em tratamento para sua piscina, mesmo com um custo menor, assim, que não seja algo elevado, com equipamentos caríssimos, né? Existe a possibilidade, sim, de você ter tudo isso que a gente está falando aqui de eficiência, de garantia de segurança, né, de saúde para você, para sua família, com o menor investimento que você está tendo hoje, acredite. No longo prazo, principalmente, você vai ver que o investimento vai ser menor, a tua tranquilidade vai ser muito maior, né? Isso nem se fala. O menos é mais, né? O menos é mais. A gente está falando de uma piscina que tem uma degradação também. A gente citou aqui que o uso errado de produtos químicos vai danificar a sua piscina como um todo, né? Dependendo da piscina, muito mais. Então, a piscina que era para ter uma manutenção em 20 anos, está tendo manutenção em 5 anos, né? Tá cheio de mancha, cheio de problema, rejunte caindo, azulejo caindo.
Então, assim, é um problema generalizado, né? É uma metástase desse câncer que está acontecendo nas piscinas pelo Brasil, que a galera não tem nem ideia de como resolver. Nem ideia de como resolver. É decantação, é aqueles vídeos, né, bizarros que eu vejo. Aí, né? Pô, cara lá arrancando um monte de porcaria da água e mandando litros e litros de água embora. Sabe quantos litros de água saem? Vamos falar numa piscina de 100 mil litros, que é básico para uma piscina coletiva, tá? É de 8 a 15%. Numa aspiração drenando. A gente citou aqui que é algo absurdo, gente. É absurdo, é surreal. Agora, como que isso não impacta no seu conhecimento? Pessoa de senso comum. Não tem como. Se a pessoa tem essa informação, se você passa isso, é o que a gente está com propósito aqui como OPI e Magister, é passar para as pessoas, explicar isso. Porque, gente, esse cara que se chama profissional, desculpa, ele não tem qualificação para colocar profissional na carteirinha dele. Então, acho que agora, se a gente olhar aqui, ó, nós temos 2 produtos. Aqui, tá? Esse aqui reduz 50% da evaporação. Então, nós estamos falando aí já de uma tecnologia exatamente preocupada em cima, que veio, inclusive, foi desenvolvida em regiões onde existe racionamento de água, que é isso que a gente está tratando aqui. Esse aqui, ao invés de jogar, que é uma enzima, ela elimina a matéria orgânica, ou seja, a questão de gordura de bordas e tudo mais, ela ajuda a eliminar. Ao invés de jogar para o filtro, ela evapora. Também evitando que seja feita uma retrolavagem, ou seja, que sobrecarrega o filtro. Gente, nós estamos falando de tecnologia. É consciência e mudança de hábito. André, voltando ali na questão da automação. Automatizar, então, em outras palavras, não é fazer de qualquer jeito, né? Não. Não tem como automatizar mais ou menos, né? Não, como a gente vem falando aqui, né? Tem que existir um olhar específico para cada piscina, tá? Ok. É diferente, é diferente. Precisando de 50 mil litros, vai ser esse tipo de situação que a gente vai utilizar. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Eu vou ter que entender como que essa piscina de 50 mil litros é utilizada, né? Hoje, quando você vai trocar o óleo de um carro, você tem aquela situação ali, cada 10 mil quilômetros ou um ano, tá? Só que dependendo do uso do carro, é que é feita uma condição geral. Você poderia trocar aquele óleo com 15 mil, 16 mil. Se esse carro andar só em rodovia, né? Não andar por estrada de terra, né? Não pegar muito condicionamento. Só que eu não posso, né? Eu tenho que contar com todos os eventos. Então, cara, 10 mil quilômetros tem que trocar, porque ele vai supor, né, que várias coisas vão acontecer nesse motor e então ele vai trocar ali com 10 mil quilômetros. É a mesma coisa na piscina ali. O quanto, né, de carga eu preciso ter, seja de aquecimento, seja de cloro, seja de algum tipo de equipamento auxiliar, como uma lâmpada UV, por exemplo, para essa piscina de 50 mil litros. Ela é usada de maneira pública, ela é privada, ela está exposta ao sol, ela é coberta. Quantas pessoas entram na água aqui, geralmente? Tem muita festa, não tem festa? As pessoas utilizam muito produto no corpo e entram na piscina e não tem um controle. Como é que essa piscina é utilizada? Com essas informações, a gente vai chegar no método de desinfecção perfeito para essa piscina. Perfeito. Dentro dos parâmetros ideais ali de quantidade, né, que a gente precisa, do cloro, das enzimas, do aquacover, do aquecimento, das motobombas, mesmo tudo, do balanceamento, do filtro. Né? Exatamente, é um conjunto de fatores, né? Um carro bem equilibrado é o que tem o pneu certo para aquele chassi, é o que tem o motor correto para aquela situação que ele precisa, que tem o pneu adequado por tipo de utilização. O mesmo tipo de pneu, ele serve para economizar ou ele serve para performance, a mesma medida, né? Eu posso comprar ele para trabalhar no Uber e gastar pouco combustível, só que eu não tenho performance. Eu freio com uma distância maior, eu vou ter menos eficiência em curva e tal. Não, eu quero um pneu que vai me dar eficiência em curva, que eu não quero economizar combustível, eu preciso de gripe e tudo mais. Então, são composições diferentes, específicas para cada piscina, para cada cliente, né? Vai ter cara que é uma condição muito diferente a piscina dele. E a gente vai ter que entregar isso para ele. Você leva teu carro no mais barato para fazer a manutenção? Não.
Meu carro é levado em quem conhece. Em quem eu vejo que tenha conhecimento. E você faz uma pesquisa. O preço é outro ponto. Você faz uma pesquisa, não é? Claro, eu vou ver, não, peraí. Aqui tem conhecimento, sabem o que estão fazendo. Então, vou tentar achar uns 3 caras que tem essa situação. Aí eu vou ver um preço, de repente, que seja adequado para aquela ocasião. Mas o primeiro ponto é saber se está apto. E você precisa saber de tudo que ele vai fazer? Ou você precisa saber como identificar se ele é um profissional qualificado? Eu acho que as duas coisas têm que caminhar junto, né? Eu acho que eu tenho a obrigação de identificar esse profissional e saber se ele está apto a exercer aquela função. E sim, o que ele vai fazer, né? E o porquê que ele vai fazer. Mas o básico, né? Você não tem que se aprofundar, você tem que entender mais ou menos o que é necessário. Você é um cara de corrida, você é um piloto. Cara, no fim a piscina é básico, né? Exato, mas você é um piloto, né? Você é um cara que se aprofundou em conhecimento, você é um cara curioso. Como todos nós aqui somos curiosos. Lógico que eu vou levar o meu carro no mecânico, na qual eu vou identificar através de uma conversa mais superficial, vou saber o posicionamento dele. Mas o preço não é o primeiro quesito que você olha. Não pode ser. Não pode ser, né? Não pode ser. Isso aí nunca, pra nada, né? Pra nada, pra qualquer coisa. O barato sai caro mais pra frente. E é um recado que eu quero deixar aqui, porque, pô, muitas pessoas, né, estão preocupadas com o preço. Primeira coisa é o preço. Mas, cara, o preço agora pode ser o mais barato, mas lá na frente vai ser o mais caro. Exatamente. Então, essa questão do preço, às vezes é medido de uma forma muito errada, né? O cara faz o cálculo do preço de uma maneira ao contrário do que ele deveria estar fazendo. Que a gente já citou aqui do imediatismo das pessoas, né? Quanto que eu vou gastar até amanhã? O cara não está pensando durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. A durabilidade, a vida útil. Né? O camarada coloca uma bomba de calor na piscina, a menor que ele pode, porque o cara falou que vai aquecer, só que esse produto vai funcionar 24 horas por dia sem desligar. O inverter não vai atuar. Ele comprou uma bomba de calor inverter. Porque eu vou ter variação do compressor. Mas como é que vai ter variação se a bomba tem que trabalhar em 100% o tempo inteiro? O cara tá no limite da operação. O seu inverter morreu. Você gastou ali uma grana para ter uma tecnologia nova e tal, só que ela não é utilizada. Ela não funciona. Porque você tá trabalhando com a bomba de calor estrangulada o tempo inteiro. Posso falar uma coisa né? pra você, cara? Gastando mais energia, consumindo mais. Pele, cara. Sim, um cliente nosso já com a cover e tudo mais. Ele tem uma máquina que ele falou, eu comprei essa máquina para 140 mil litros, né? Já começou assim falando. Minha piscina tem 70. Já deu uma vomitada ali. Aí ele falou assim, eu falei, pô, beleza, entendi, ok, sua máquina tá bem posicionada? Tá bem posicionada. Não satisfeito, a piscina dele não chega a temperatura, ele quer colocar com a câmera para resolver o problema. Eu falei, independente disso, cara, eu quero que você resolva a questão, de repente uma hidráulica, alguma coisa está acontecendo. Ele tem condição financeira. Sabe o que ele fez? Ele comprou outra máquina, 2 vezes o tamanho. Colocou essa outra máquina, pagou a fortuna, a 41. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Uhum. E continua não chegando à temperatura que ele quer. Você acredita nisso? Acredito, total. Cara, que isso? Que doideira é essa? Como é que o cara... Onde é que tá a capacidade dele de cessar o problema pela raiz? Gente, por que as garantias, as garantias são maiores quando você compra no especializado? Hoje os fabricantes eles dão garantias maiores nos produtos quando é instalado por um especializado, uma empresa credenciada, né? Simples o motivo disso. Porque ele sabe que os parâmetros de utilização vão estar dentro do especificado pelo fabricante, né? Isso garante uma vida útil maior. Quando você vai na internet, compra um produto, no achismo, ou não está escrito lá, tantos mil litros e tal, você já perde o tempo de garantia. O fabricante já diminui isso. Por quê? A gente pode falar, a bomba de calor dura quanto tempo? 15 anos. Mas durou 9. Lógico. Era para funcionar 6 horas por dia, funcionou 18. Funcionou 25. É claro que vai cair a vida útil, né? Então, o carro, garantia de 5 anos. Mas desde que você faça a revisão na concessionária, porque eu preciso garantir que o uso esteja sendo feito correto. Que o óleo que seja colocado lá seja o óleo correto. Que o líquido de arrefecimento seja o líquido correto. Que o filtro de ar seja o filtro de ar correto. Né? Que eu possa verificar outros detalhes do veículo que me garantam que a vida útil das peças, dos componentes, chegam a 5 anos e eu possa trocar caso dê um problema. As pessoas não se atentam a coisas básicas e simples.
entendeu? Para que você tenha a sua piscina dentro do ideal, na segurança, da forma correta, seja o ótimo, como é a piscina do André aqui, que eu tive lá na casa dele esses dias, e eu tô podendo, né, deslumbrar de uma piscina ótima, né? Eu preciso ter a constância, eu preciso ter o tratamento contínuo, eu preciso ter entendimento, conhecimento, todos os dias você fazendo da forma correta. Sem tanto trabalho. É o tal do que a gente está falando, automatização, os produtos necessários para cada caso. Isso é antecipação, cara. É isso. Isso é um posicionamento, entendeu? Que vai gerar realmente segurança. A gente precisa disso. E profissional que não faz isso, não é o profissional que vai lidar com a gente aqui, que vai estar com a gente. Você sabe disso. Nossa união aqui é para colocar conhecimento à frente das pessoas, para que a pessoa tome a decisão correta através do conhecimento e não mudar a mente das pessoas. Eu não quero que você mude. Você que está nos assistindo aí, eu não quero que você mude. Eu quero que quem está buscando mudança escute esse podcast e realmente entenda. Tem uma luz no fim do túnel. Tem uma luzinha ali, ó. Tem pessoas que estão querendo melhor. Tem profissionais capacitados com conhecimento para poder gerar a segurança. Nós já temos vários, né? Vários parceiros aí que já estão se beneficiando dessas mudanças. Então, acho que isso é mais do que uma referência, mais do que positiva, que as coisas estão sendo feitas já e que tem pessoas realmente que estão com a mente aberta a ponto de buscar isso. E o interessante é que não são só os profissionais. O consumidor também, ou seja, o proprietário da piscina, você recebeu ligação hoje, né? Algumas. Por que será? Tudo bem que ele está vindo pela dor, mas tem uns que vão trabalhando por antecipação. E isso também é legal. Muito, muito bom saber disso. Então, mas faltou ali uma coisinha, né? Faltou o conhecimento. Agora, ele ligou para quem? Ele ligou para um cara que tem conhecimento, tem especificação, tem realmente todos esses gabaritos aí para poder falar. Confiança autoridade, também, né? A confiança também é importante. Às vezes, a pessoa até tem conhecimento, entende e tal, mas não é confiável, né? Então, os nossos clientes sabem, através da nossa história e tudo que a gente já fez no mercado, o que a gente faz através dos anos, né? A gente é uma empresa que não tem nenhum tipo de reclamação, nenhum site de reclamação, não tem nada que assim, né, que mancha a nossa reputação. Então, organicamente, né, naturalmente é criada uma confiança. E isso faz com que essas pessoas hoje, no momento de crise, né, nos procurem, né? Porque sabe que não vai ser feito nada de hoje para amanhã também. Tá? É bom que isso fique claro, né? Não tem milagre. É um processo que vai ser analisado de cada piscina, volto a repetir, para entender o melhor para aquela situação, para aquele tipo de utilização, né? E, cara, a gente vai trabalhar muito nisso durante o ano, junto com a UPI aí, a gente vai pegar esse ano 2026 e vai pôr muita energia nisso, né? Vai investir muito nisso. Não sei se isso vai trazer ganhos pra gente, não vai trazer ganhos, mas vai ter satisfação. Vai trazer uma consciência tranquila toda vez que eu deitar, cara, e falar, pô, hoje eu consegui ajudar muita gente, eu consegui evitar pessoas de ficarem doentes, sabe? Todo mundo sabe aqui que doenças, elas se desenvolvem através do tempo, né? Ao longo do tempo. Você vai fumar tantos anos para poder desenvolver um câncer lá na frente. Você vai comer coisas que, né, não são tão boas e vai desenvolver um problema intestinal lá na frente. E você vai usar a piscina durante um tempo naquelas condições e vai desenvolver um problema de pele lá na frente, outras coisas que podem agravar a sua saúde. Então, a gente quer evitar isso. A gente quer melhorar a vida das pessoas. A questão de propósito, muito mais, vai além do trabalho, né? Exatamente. Hoje a Magister é uma empresa que não precisa mais, cara, de loucura, de lucro rápido. Graças a Deus a gente chegou num patamar onde a gente busca ideais agora, né? Crescer a nossa referência com boas práticas, né? Indicações. Então é isso que a gente busca hoje. Aquela fase de, a gente precisa ganhar, a gente precisa lucrar e tal. Irmão. Já passou. Parabéns, isso é muito satisfatório de escutar isso. Uma empresa que, na verdade, é nova, mas é uma empresa que está causando um impacto muito grande no mercado. E a gente aqui está chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Primeiro de muitos, hein? É o primeiro podcast da OPI com foco em trazer sustentabilidade, segurança, conhecimento, disseminar isso aqui, informação, porque não é só reclamar. Reclamar é muito fácil, reclamar, mas a gente está trazendo soluções. A gente hoje tem solução. Se você busca um profissional capacitado, você busca um equipamento de qualidade, você busca realmente ter segurança na sua piscina, graças a Deus temos hoje.
Tô aqui com um parceiraço aqui, André Magno, da Magister Aquecimentos para Piscina. Tô com o Adriano, meu grande parceiro de jornada com a API. Eu fico muito feliz. André, obrigado, tá? Mas eu não vou deixar você encerrar agora, eu vou fazer de Faustão. Eu quero fazer uma coisa aqui engraçada, mas assim é importante. Então, bate-bola rápido aqui, André. Eu queria saber qual tipo de piscina favorita que você mais gosta. Cara, como eu tô construindo uma piscina hoje, seria uma piscina praia, né? Que me remete coisas boas aí, litoral. Aquecimento ideal, desculpa. Aquecimento ideal. Bomba de calor. Não tem jeito. É o único que existe hoje, o que mais funciona e economiza e tudo mais. O que não pode faltar de jeito nenhum na sua piscina? Tratamento químico adequado, né? Responsável. E qual que é esse tratamento? Qual que é o cloro ideal na sua visão? Hoje é o tratamento por eletrólise salina. É o que tem de melhor, é o que a gente usa e recomenda para todos os nossos clientes. O que é... Você falou essa questão de indispensável na piscina, né? Mas assim... O que é piscina para você? Cara, a piscina é um lugar de viver bons momentos, de criar bons relacionamentos, de fortalecer a amizade, de contar história, de viver, de lazer, diversão. Piscina é vida, né? Piscina é vida, totalmente. Ali é um momento que você se conecta com a água, com Deus, com boas energias. Isso pra mim é piscina. Boa. Qual a mensagem que você quer passar pro nosso público aí que está assistindo esse podcast? O que você queria deixar aqui? Vamos dizer que você tem 10 dias para viver. Você vai chegar no final. O que você tem nesses 10 dias que você quer fazer? Cara, eu nem consigo te responder isso porque tem tanta coisa pra fazer que acho que 10 dias vai ser difícil. Mas assim, a mensagem que eu deixo aqui, cara, é que... Primeiro que eu sou iluminado de poder estar nesse mercado. Trabalhar com piscina. Agradeço a Deus todos os dias por poder me dar essa honra, né? E esse privilégio de trabalhar com piscinas. É uma coisa que me deixa muito feliz. E, cara, todo dia eu tô num lugar diferente, viajo o Brasil inteiro. A piscina me proporcionou isso, né? Gostaria de ver você que também conhece muito de piscina, que entende, que sabe, né, como fazer esse mercado melhorar. Que você venha aqui, né, junto com esses caras e coloque teu conhecimento aqui também, né? Debata, tente trazer informações, evoluções, coisas novas para esse mercado. Então, eu acho que eu não posso deixar de falar isso, né? Que quanto mais pessoas engajadas nesse movimento, melhor. E agradecer a vocês por poder estar aqui, por viver esses dias legais aqui com vocês aqui em Florianópolis, cara. A gente está fazendo esse podcast num paraíso, né? Aqui no sul do Brasil, onde a gente está tendo a oportunidade de evoluir junto. E tenho certeza que isso vai refletir na vida de todos vocês aí. Você pode ter certeza que isso contribui muito para a nossa jornada, para a nossa empresa, estreitando ainda mais. Olha que nós tínhamos um relacionamento espetacular, mas ainda, né, agora nessa nova versão aí. E assim, a gente aprende muito contigo também, meu irmão. Obrigado. Na verdade, é agradecer a Magister por estar no mercado, tá? Trazendo realmente soluções profissionais, segurança, trazendo tranquilidade para as nossas piscinas. Sabendo que a gente tem profissionais como você, como sua equipe, dá mais tranquilidade de saber que a nossa caminhada como API está mais próxima ainda de acontecer. Eu vivi isso lá fora, eu sei o que está acontecendo lá fora. Começou muito com aquecimento, tá? Vou te dar esse gancho, porque o aquecimento trouxe vida para a piscina todos os dias do ano. Agora está entrando a parte de tratamento de água. Por quê? Porque começou... Essa transformação nos Estados Unidos está acontecendo igual aqui, cara. É exatamente o que está acontecendo. Tratamento de água agora, depois que ela foi aquecida, agora, opa, minha piscina está sendo utilizada, agora eu estou tendo mais problema, agora tratamento de água. É muito importante. Então, assim, eu queria te agradecer, ter vindo até Florianópolis, compartilhar esse momento que você disponibilizou, saiu da sua família, da sua empresa, para poder vir aqui unificar esses conhecimentos, trazer para o mercado de piscina soluções que resolvem, que traz segurança, tranquilidade. Obrigado. Obrigado. E a indústria de piscina agradece. Eu tenho certeza que você aí atrás agradece. Tem um cara como esse aqui, modéstia à parte, eu também. E as maiores estão com a gente. As maiores indústrias do Brasil e do mundo estão com a gente nessa jornada aí. Isso aí. Foi minha honra, cara. Prazer enorme estar aqui com vocês. Só tenho a agradecer. Tamo junto.
Valeu. É isso aí.